te ver. Vou deixar montado o microfone enquanto a gente tá falando, para ficar um ambiente mais clean aqui pra gente, se possível. O tema dessa live, gente, para não chegar, mas a gente já vai se adiantando, tá? O tema dessa live, a princípio, a gente já ia começar a abordar um pouquinho mais com vocês em relação a algumas técnicas que a gente usa para fortalecer o abdômen, para afinar a linha da cintura, para deixar o tronco mais estético e mais harmônico, e também para melhorar a diástase de vocês, porque eu acho que esse desafio bateu o recorde em relação ao tema. Se eu botar aqui no meu WhatsApp, diástase, apareceu umas 500 mensagens só falando disso. Então, é um tema que realmente está mais quente, que a gente precisa ser abordado. O microfone deu um... Foi. É um tema que está mais quente e precisa ser... Fala alguma coisa aí, só para ver se eu estou conseguindo ouvir. Oi. Henrique, por favor. Tá vendo? Boa. Tô vendo. É um tema que precisa ser abordado com vocês em relação à diástase, mas primeiro, boa noite para vocês, que eu dei boa noite, só 2 pessoas. Boa noite, Alice, boa noite, Paula. Boa noite, Cadê Paulo. vocês? Cadê? Mandei boa noite aí Quem pra tá assistindo a saber quem é live? que tá aqui conosco. Boa noite. Quem tá assistindo a live? Boa noite. Pessoal aí. Boa noite. Boa Boa noite. Não me sinto, eu me sinto falando sozinho, rapaz. Agora a gente tá interagindo. Agora estamos no bate-papo. Boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Mas não tô te vendo. Boa. Eu tô ouvindo, mas não tô te vendo. Deixa eu ver se agora foi. Aê. Bora. Boa E noite. essa faixinha na cabeça, eu vou aderir, sim. Isso aqui Tá é um hack para quando seu cabelo não tá 100%, entendeu? Aí você coloca a faixinha e esqueça. Isso aqui é coisa de quem treina. Porque a mulherada Tá. a gente treina, aí o cabelo embaixo fica como? Fica bom, tá ok. Só que aqui em cima não fica 100%, né? Você coloca a faixa e fica organizada. Eu uso essa faixa pra jogar vôlei na quadra, pro suor não descer no meu olho e queimar, eu O boto a treino faixa. também ajuda para o suor não ficar pegando tanto no couro cabeludo. Aí, a dica de dieta, de treino e ainda tem do look Aí, também. ó. Tá vendo? É forma. Quando a gente abrir o grupo, aí prepara para ter dica mesmo. Que aí é dicas gerais, né? Sobre tudo. Deixa eu mandar uma mensagem no grupo, porque umas 100 pessoas confirmaram que iam estar na live hoje, a gente tem o quê? 41. Então, Gente, por só aí. um segundinho que eu vou encher minha garrafa aqui e volto, tá? 2 minutinhos só. Rapidinho. Quem está acessando pelo celular, fica um pouquinho mais difícil de achar. Mas tem um botãozinho, um íconezinho que é para vocês comentarem, tá? Dá uma procurada aí, quem está se familiarizando com o Meeting, tem um íconezinho que é como se fosse um balãozinho de pensamento. Vocês procurem, que vocês podem estar clicando e enviando dúvidas, perguntando algo que vocês queiram saber, trazendo coisas que vocês querem pontuar também. Tô mandando um chat no grupo da comunidade, que a gente não mandou. Boa. Tem que mandar o acesso para elas, as alunas do anual. Porque quando você fala comunidade, tem gente que não sabe o que é. Ah, é. Foi mal. E tem que mandar para elas o link do desafio, para elas entrarem no grupo do desafio. Porque acaba que elas ficam conversando pelo outro grupo e não estão recebendo o link da aula. Eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém já levantou a mão? A gente vai abrir a pergunta já, tá? Porque eu tenho que introduzir primeiro o que são as técnicas que a gente prometeu que ia falar para vocês. Mas eu tenho uma dúvida, na verdade, uma pergunta só para eu saber em que nível de consciência vocês estão. Vocês já ouviram falar, provavelmente, do que é o vácuo, né? Fala aí no chat, conversa com a gente. Não precisa abrir o microfone, não, só escrever. Vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar quem não conhece nunca ouviu falar sobre vácuo. Bracing também vai falar hoje? Mas eu ia falar porque o bracing é uma coisa que é mais nichada ainda. Então... Aí quem sabe o que é, comenta sim. E quem não sabe o que é, comenta não.
Vamos ver se alguém acerta. É. Vou esperar, porque se alguém acertar, a gente já começa a introduzir a partir daí. Ouvir mais sim, fácil. saber não. Boa resposta. Amanda disse que é desafiador de fazer. Boa resposta também. Troquem a palavra difícil por desafiador. Minha mãe me ligando aqui. A Luana disse que apenas o vácuo. A Thaísa já faz todas as manhãs. Boa, Thaísa. A Júlia sabe. Madonna sabe fazer. Boa. Yara sabe fazer o vácuo. Então, elas estão bem... Elas estão bem... Então, elas estão bem conscientes, bem avançadas. Boa. Só que eu tô vendo muitas mensagens assim, eu sei o que é, mas eu não sei fazer. Então, hoje, antes da gente começar, a gente quer pedir para vocês duas coisas. Uma, atenção plena, comprometimento, para você realmente aproveitar o máximo possível. Não deixa uma TV no fundo com a novela passando, jornal, essas coisas, porque isso tira o foco. E a segunda coisa também é o seu caderninho, o nosso caderninho, que a gente anota coisas importantes, que a gente anota dúvidas que a gente tem durante a semana. Lembra, tem dúvida, anota no caderninho, porque hoje é o momento que você tira as dúvidas, caso você queira uma dúvida que não seja no suporte, né? Uma dúvida assim, escrita, você queira uma dúvida mais, ou inclusive uma dúvida mais específica para o Henrique, para o Eliabe ou para mim. Fechou? Caderninho na mão, atenção plena e simbora. A Melanie, eu acho, não sei se é Melanie ou Melanie, pronto, acho que é Melanie, né? Ela falou assim, o bracing é ativar o core durante os exercícios e não ficar com a barriga estufada. A gente vai começar por aí, tá? O que é o core? Eu posso devolver essa pergunta? Porque a gente acha que o core só são as musculaturas que a gente vê. Mas tem musculaturas que são profundas, que a gente não vê e que são fundamentais. Então, muita gente olha pro core como sendo só o reto abdominal e os oblíquos. Então, a gente não pode ter só esse olhar superficial, literalmente, sobre o core, tá? O core ele é mais profundo do que isso. Se a gente for na palavra em si do core, ela vai pegar tuas vísceras, vai pegar os músculos respiratórios do tórax, vai pegar o transverso do abdômen que a gente vai falar hoje. E, na verdade, o transverso ele é o que a gente vai focar, tá? Porque ele é o seu cinturão natural. E tem uma diferençazinha entre o que é... Deixa eu só contextualizar, porque esses dias eu recebi uma mensagem assim, Ana, vocês três falam muito rápido, porque eu acho que existe um pouco, às vezes, dessa diferença cultural, né, que nós três somos de Recife, então a gente tende a se comunicar achando que está todo mundo entendendo uma linguagem muito rápida e por vezes as palavras se perdem. Mas aí a gente vai pontuar um pouquinho mais pausado. Inclusive tem alunas que são de fora do país, tem portuguesas, então por isso que às vezes eu falo bem assim para todo mundo entender. Principalmente se você está usando termos que são um pouquinho difíceis, transverso, core, já muito avançado. Então, para quem está se adaptando e se familiarizando por aqui agora, inclusive eu, depois de 10 anos de treino, ainda não sabia ativar essas técnicas, tá? Não sabia. Aproveita e já separa as imagens para elas conseguirem visualizar. Vou fazer isso agora. E transverso, core... Não, eu só entrei no desafio querendo o quê? Uma cintura mais fina, a minha pochete, mas aí o Eliabe vai explicar o porquê que você aprender essas duas técnicas, essas ativações, vão te ajudar no que você realmente quer. Eu quero afinar a cintura, queria perder 10 centímetros. Será que é possível? Afinar a cintura. Não é travar o abdômen, é afinar a cintura. Quero uma coisa também que me pediram muito me pediram muito de verdade, tá? Não é que me pediram muito que ninguém pediu, não. É realmente que pediram muito. O pessoal fala, nossa, estão me pedindo muito, ninguém pediu nada, mas de verdade. Eu vi que vocês estavam pedindo muito sobre intestino. O vácuo ajuda muito na função intestinal também, aumentar essa motilidade. Então, prestem atenção que o Eliabe vai explicar e vai trazer imagens também. Fazendo um link em relação ao que tu falou agora, o que a gente ensina para vocês, ele ajuda na força esqueletora. Porque quando a gente fala do core, por exemplo, os esfíncteres, eles fazem parte do core de forma profunda.
e fazem parte da musculatura que excretam as coisas, tipo, joga para fora. A gente precisa disso na hora do parto, a gente precisa disso na hora da prisão de ventre, sem brincadeira, mas é sério, tá? Então, quando a gente treina essas musculaturas profundas, que você não sabe treinar elas, porque, enfim, às vezes o pessoal nem sabe da existência delas, você perde um pouco de função do seu corpo, porque são músculos funcionais. Eu não gosto muito desse termo, porque tudo é funcional, tá? Mas é funcional na prática de que a gente não está vendo, de fato, o movimento, mas ele faz um movimento que é meio que fundamental para a gente, tá? Eu queria já começar para saber se vocês já viram essa imagem em algum lugar. Dá para ver direitinho? Tá Tá dando perfeito. pra ver. Tá? No chat, vocês conseguem identificar ou algo que pareça com essa imagem, ou se vocês já viram, sabe dizer o que é, ou enfim. Só para a gente começar um debate aqui, para não ficar falando sem saber em que nível vocês estão do assunto, tá? Vou usar o chat, tá? Pode falar, digitar, para a gente se comunicar aqui. Pode ir falando, e um comentário que eu também queria fazer em relação ao que Melanie falou, é que ela falou aqui, ó, o bracing é ativar o core durante os exercícios e fica com a barriga, e para não ficar com a barriga estufada. Ele não é só durante os exercícios. Isso aqui é para sua vida inteira. Você vai usar também na academia. Tudo que a gente vai ensinar, tá? Eu não entendi a bracing. É assim que se escreve mesmo. Acertou, viu? Como vocês não estão interagindo comigo, eu vou dar continuidade. Mas essa musculatura aqui... Calma, elas estão prestando atenção, justamente por isso que elas estão assim, ó. Olha lá, ó, tem uma resposta já. Isso aqui é o quê, Cícera? Isso é uma diástase, é? A Luana disse que é o core. A Cícera disse que é diástase e a Nara disse que é diástase. Vou mostrar para vocês o que é uma... E vocês estão olhando a parte branca. O que está em destaque é a parte vermelha. De novo. Boa. A parte branca é colágeno, é tecido conjuntivo, tá? O pessoal chama isso de fáscia. Mas o core, ele é isso aqui, ó. Deixa eu girar de lado que vocês vão ver melhor. Essa imagem representa o que é o core. Dá para perceber? Dá para ver tudo? Porque na minha câmera está cortado. Agora melhorou. Pronto, agora tá. Dá para perceber que são camadas aqui, camadas, e que essa musculatura que eu mostrei, ela tá no final dessa camada. Dá para perceber isso ou não? Sim. Parte mais lateralizada, no caso, né? É porque tá mostrando de lado, de perfil, né? Uhum. Mas ela pega o corpo inteiro, né? Se você olhar direitinho aqui, ó, nessa daqui, ela pega tudo. Da frente, ela vai até lá atrás, até a lombar. Mas o que eu quero dizer para vocês é, o core é isso aqui, ó. Você vai ter o reto abdominal, aquela musculatura dos gominhos. Você vai ter os oblíquos, tanto interno quanto externo, e você vai ter o transverso lá no fundo. Só que é a musculatura que o pessoal mais menospreza porque não tá vendo ela. Mas ela tem uma das principais funções, que é literalmente segurar toda a tua seção média. Tua seção média, ela segura. Imagina uma musculatura que ela tá se contraindo o tempo inteiro para ficar aqui segurando, assim, ó. Ela tá aqui o tempo inteiro, tipo tua panturrilha para tu ficar em pé. Se tu relaxa tua panturrilha, tu vai cair. Então, o teu transverso ele tá aqui, assim, contraindo o tempo inteiro, para que tu não fique com as vísceras para frente, que a maioria das vezes que a gente acha que tem aquele buchinho, não é um buchinho de gordura, tá? É porque você tá com um transverso fraco e ele não consegue segurar. Nossa, então, muito isso. É muito comum isso. Quando a gente vê de lado, é que a gente vê aquele buchinho logo embaixo ali. Inclusive quem já teve bebê, né? Porque acaba, Exatamente. por exemplo, Ela estica tudo. Uma mulher que, por exemplo, engravidou sem ter fortalecido isso, piora muito mais, né? Então, eu tenho vontade de engravidar daqui a 1 ano, 2 anos. Já pega essa sugestão. Por quê? Porque se você quer fazer parto natural, vai ter que treinar isso aqui. Não somente o parto natural, mas assim, o retorno da região abdominal vai ser muito mais rápida se ela não tiver, meio que os órgãos não tiverem ficado mais soltos por conta dessa musculatura que vai estar enfraquecida. Olha essa outra foto aqui. Isso aqui, eu vou tirar o zoom primeiro. Isso aqui é perfil, tá? Ela tá de perfil aqui, ó. Tá vendo que dá pra ver, porque tá bem reluzindo. Mas aqui embaixo, eu falei para vocês que fazia parte do core, as musculaturas que são as esfíncteres e tudo mais,
Aqui na parte da lombar, são musculaturas dos eretores da espinha, todo mundo. Aqui em cima, embaixo das costelas, tu vai ter o diafragma, que faz parte da respiração, que tem que estar forte também. E essa parte lateral aqui é o transverso. Só que ele pega de lado e vai até aqui atrás. Ó. Ele se junta com as musculaturas da coluna. Então, ele pega de trás da tua lombar e vai até lá na frente, naquele tecido que o pessoal achava que era a diástase, mas aquele é tecido conjuntivo. Aquele tecido conjuntivo ali é onde todas as musculaturas se conectam. O reto abdominal, o transverso e os oblíquos. É tudo conectado naquele tecido conjuntivo, tá? Então, se você treina o core, você está treinando todas essas musculaturas, inclusive diafragma, as musculaturas dos difíceis, as musculaturas da coluna, que são mais profundas. Então, é um cenário mais global da coisa, tá? O que eu costumo falar é, vocês não podem pensar de forma localizada em alguma coisa, porque seu corpo é todo conectado. Se você for fazer as ramificações aqui, o teu abdômen vai ligar com as musculaturas da cabeça, vai ligar com as musculaturas do pé, e por aí vai. Então, para você ter um corpo funcional e um abdômen funcional também, você tem que ter esse olhar mais profundo. E quando a gente fala de treinamento disso aqui, é que o bicho pega, tá? Por quê? Porque você precisa criar a consciência dessa musculatura. Porque alguém aqui sabe contrair sem Ana e eu acho que esse deve estar aí, esse sabe, as meninas mais antigas, tá? Como é que se contrai? Eu já ensinei isso em várias aulas, eu acho. Como é que se contrai o transverso? Vocês sabem? Fala no chat. Com interação fica mais fácil a gente dialogar. Não. Alguém sabe? Olha lá. Ó. Érica que tá por aí deve saber. Não, as meninas da comunidade eu vou dar essa trégua. Não sei, só sigo. Ó, enfim, esse sigo para dentro já é um bom caminho, tá? Sugar o ar para dentro, tá quase lá também. Primeira live que tô assistindo, seja bem-vinda, Renata. Quem tá aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, tá? Todo mundo que tá na primeira vez, seja bem-vinda, tá? Cada encontro a gente traz um tema diferente. Então, aproveitem muito hoje. Tirem bastante as dúvidas com o Eliabe, porque esse assunto, toda aula, todo encontro que a gente faz, como é que faz isso? Então, a gente separou hoje para a gente conversar toda sobre essa parte de técnica abdominal. Foi mal. A outra falou, finge que vai receber um murro na barriga e contrai. Essa foi... Não, aceitou. Parabéns. Quem use a mais. Como é o seu nome? Eu coloco a barriga para dentro, tento segurar como se fosse para receber um soco. É sério que vocês pensam nisso, é? Vou usar essa técnica agora. Vou levar um suco. Vai estar quase lá. Então, vê só. Vamos fazer tarefa de casa. Vocês não vão ver agora, não. Vocês conseguem saber onde é que é a costela de vocês, né? Costela tá aqui do lado, ó. Costela. Ok? Costela tá aqui, ó. Você vai pegar 2 dedos e vai colocar por dentro da costela. Aqui assim, ó. Costela, bola dentro da costela. Tá? Fica em pé, na posição ereta normal. O que tu vai fazer? Tu vai tentar encostar o teu umbigo na tua coluna. Agora é mais difícil porque a gente tá limitado, né? Em jejum é mais fácil. Não, em jejum, calma. Em jejum é mais fácil. Eu quero que vocês entendam como é que se contrai primeiro, tá? Pega o dedinho, bota embaixo, como se fosse fazer assim. A tua costela tá aqui, tu vai fazer isso, assim, por dentro. Com 2 dedos. Tenta pegar lá dentro. Aqui, ó. Agora, tenta encostar o umbigo na coluna, assim, ó. Percebeu que tu sente a contração nesses 2 dedos ou não sente? Faz o teste aí. Alguém conseguiu entender? Não entendi. Eu imaginei. É complexo. Olha lá, ó, a Alice conseguiu. Alguém mais? Não, sim, a Amanda conseguiu, o Ian não conseguiu. Isso tem muita gordura. Calma. Dá pra sentir sim. Quando contrai o dedo empurrando pra fora, não, você vai sentir que ele tá contraindo assim, ó. Olha lá, muita gente conseguiu, isso é bom. Olha lá, ó. Acabei de comer. Cuidado, Gabriel. Eu também acabei de comer, quase que volta aqui. Calma. Vamos de novo. Tenta fazer dos 2 lados também, tá? Bota por dentro da costela e faz assim, ó. Pode respirar normal, tá? É só você contrair. Respira normal. Beleza. Vocês já sabem que essa musculatura existe. Quem tá dizendo sim, provavelmente nunca sentiu isso. Já sentiu alguma vez antes? Essa é a contração do transverso, tá? A gente não tá contraindo o reto abdominal, a gente não tá contraindo o oblíquo.
Isso aqui a função dele é fazer isso aqui, ó, para dentro, ó. Ele vai sugar, fazer isso aqui assim, ó. Por isso que ele contrai quando você coloca para dentro, tá? Quase furei a minha unha, danou-se. Consegui, sim, parece ter umas bolinhas no músculo. É. Foi tudo a costela, né? Não consegui ver onde coloca o dedo. É embaixo da costela, tá? Vai seguindo. As tuas costelas estão aqui do lado, ó. Lembra das tuas asas? É isso aí, ó. Aí ela termina aqui, ó. Bota por dentro dela. Movimento de Pronto. anzol. Você aprendeu a contrair o transverso. Beleza? O que a gente faz com essa contração? Eu sei que é isso, mas na prática eu não sei como contrai e permanece a hora do exercício. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Então, quando você está em 4 apoios, você está com a ação da gravidade em cima de você. Aí as suas vísceras descem, tá? Quando você faz isso e contrai o transverso para cima, você fica mais fácil de entender. Mas eu quero que vocês entendam a contração dele, por si só. O primeiro exercício que a gente faz é de 4 apoios mesmo, tá? Porque fica mais fácil. Quando você está em 4 apoios, é tipo 4 mesmo, assim, no chão, e você tenta encostar o umbigo na coluna. Aí você vai entender que dá para contrair isometricamente isométrica é que você contrai e segura, tá? Não é tipo tu ficar contraindo e soltando, não. Tu contrai e segura. É força isométrica. Eu faço isso de manhã e ainda faz uma massagem para afundar os olhos. Que massagem é essa para afundar os olhos que tu faz, hein, Gabi? Pode fazer sentado? Acho que deve ser Pode. drenagem. Tá, não vou. Se tá dando resultado, eu não vou confrontar seus métodos, não, viu? Enfim, o que a gente vai fazer agora? A tarefa de casa para vocês. Eu vou mandar algumas fotos no grupo depois da aula, como sempre, mandar o material para vocês. E eu vou pedir para vocês começarem fazendo em 4 apoios. Depois vão fazer de joelhos. E depois vão fazer em pé. Tá? Aí o que é que vocês vão fazer? Qual é toda a logística da gente aqui? Toda vez que a gente acorda de manhã, tem um checklist de vocês, não tem? Você vai beber água. Eu não sei se a ordem é raspar a língua, beber água ou beber água, raspar a língua. Raspar a língua e beber. Raspar a língua e beber água. Eu não passei aquelas metas gerais, entendeu? Geral, não, justamente para a gente poder ir trazendo pontualmente. O que acontece? Quando eu estava colocando muita meta, assim, exemplo, primeiro você vai raspar a língua, depois você vai beber água, tem que ser isso, e depois você vai tomar choque. Aí, tipo, às vezes a pessoa pulava uma etapa e ela ficava achando que ela errou muito, tipo, meu Deus, se eu não fizer o shot matinal, para mim ali acabou, já errei o dia inteiro. Então, para a gente tirar essa meio que ansiedade, porque não é assim que funciona, tá? Ajuda algumas coisas? Ajuda, de fato, mas não é porque você não fez um shot que você não acertou no plano. Aí eu não coloquei, tipo, pontualmente, um chequezinho certinho. Sim. Mas existe esse passo a passo, se ela pegar o planejamento alimentar dela e sair meio que ela mesma fazendo as etapas, vai dar isso, entendeu? E botou no caderninho ali já, né? Isso. Separando isso. cada etapa. Aí, ali já acertou. Se ela fizer o próprio checklist dela, ela vai conseguir fazer. Exato. Digamos que você já está fazendo uma sequenciazinha que seria o ideal para a gente, que é acordou, já bebe água, que talvez aquela água amônia para dar uma ativação intestinal. Recapitulando com vocês. Bebe ali 500 a 600 ml de água, vai no banheiro, tal, fez tudo. Beleza. O que é que você fazer? Antes de você... Eu sei que muita gente já acorda e já vai direto trabalhar. Eu passei muito tempo nessa rotina também. Eu abri a academia de 5h30 da manhã. Eu já estava na academia de 5 e pouca da manhã. Então, tem gente que acorda e já vai direto para academia. Ou já vai direto trabalhar, enfim, vai começar o dia. Tenta acordar 5 minutos mais cedo. Por que 5 minutos só? Porque você vai fazer, a princípio, de 3 a 5 séries de isometria, depois que você bebeu água, depois que você for no banheiro e antes de comer. Você vai ficar no chão, de 4 apoios, bota um tapetinho, não faz em cima da cama não, tá? Faz no chão mesmo, porque você precisa de estabilidade para fazer o movimento. Vai no chão, fica de 4 apoios e tenta fazer isometricamente a contração do transverso de forma isométrica. Você vai, segura uns 10 segundos, 5 segundos, 5 a 10 segundos e volta. Relaxa 30 segundos, como se fosse uma série de academia normal. Vai, segura 10 segundos, relaxa. Você vai fazer isso de 3 a 5 vezes. Eu vou escrever no grupo para vocês adicionarem e visualizar isso, tá? Fala sobre desbiose, desparalisação. Ela vai falar, tá no tema ainda. Eu estou introduzindo primeiro o que já estava no tema, para depois a gente falar sobre isso aí, tá? Mas, a princípio,
Existe essa... Vou já adiantar essa parte, que é o seguinte. O que a gente vai fazer? Desbiose é um assunto muito extenso. A gente tem que falar sobre o que causa desbiose, sintomas de desbiose, como corrigir a desbiose. E hoje, especificamente hoje, alguns de vocês do desafio me pediram para falar somente sobre isso. Então, o que a gente vai fazer? Aula da semana que vem, somente sobre saúde intestinal. Só sobre saúde intestinal, desparasitação. Então, não tem como a gente hoje ensinar isso tudo para vocês de bracing, vácuo, mais essa outra etapa. Então, a gente vai separando por etapas. Fechou? Até para vocês terem uma semana para irem praticando, colocando em rotina mesmo. Cada passo, tá? Para a gente não pular as etapas. Boa. Ela fez... quem foi que perguntou? Eu subi aqui. A Melanie de novo perguntou. O correto não seria fazer o vácuo antes da água em jejum? Depende. Se você sente que depois que você tomar água em jejum, você já vai direto para o banheiro, talvez seja melhor você, de fato, beber, fazer depois que você vai no banheiro, tá? Boa, perfeito. Mas se você bebe água, ainda demora para ir no banheiro e tal, pode fazer antes da água. Não tem estresse, não. Perfeito. A ordem dos fatores não vai influenciar tanto no resultado aqui, não. Então, mas se pergunte como você se sente. Porque tem gente que só vai ao banheiro depois do café da manhã. É individual. Então... enquanto eu faço... mais leve, faça. A Thaísa tá pulando umas etapas já aqui, ó. Ela já deu spoiler. Enquanto eu faço o vácuo, eu aprendi a fechar as costelas. Isso é necessário no movimento. Você está fazendo o bracing, Thaísa. É literalmente isso. É você primeiro contrair o transverso fazendo o vácuo. Existe uma sequência para fazer isso. E depois você faz o bracing, tá? É porque ela o bracing é mais... A Thaísa comentou que já fazia todo dia. Eu tava fazendo. Boa. Ela tava fazendo, enfim, ela já sabia o nome, né? O bracing. Mas é esse movimento do bracing, tá? Tem aula dos dois movimentos, tem book dos dois movimentos, eu vou passar para vocês também. Mas mandaram o grupo, tá, Eliab? Como é que fecha a costela? Tem vídeo explicando, tem PDF explicando, mas... curioso também. Até quer ficar com a cinturinha fina, né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é, como a Ana falou, se eu ficar fazendo, se eu falar para vocês, ó, bebe água, faz 200 minutos de cardio, treina todos os dias, bate a meta de proteína, bate a meta de água, dorme bem. Se eu fizer tudo isso em uma semana para vocês vão enlouquecer. Porque muita gente não tá fazendo nem o básico. Aí começou a fazer o básico agora. Aí se eu começar a implementar um monte de coisa, vocês vão desistir de tentar fazer. Porque a gente já faz desafio, sei lá, uns 2 anos aqui, quase 2 anos. Então a gente já sabe, a gente foi adaptando a logística em relação à cronologia das coisas para vocês não se boicotarem durante o processo. Então, o que é que eu vou fazer para vocês agora? Ela já deu um spoiler, mas a minha intenção com vocês era introduzir o vácuo, passar essa tarefa de casa para vocês, passarem a semana inteira fazendo todos os dias o vácuo, dar um joinha. Semana que vem a gente faz o vácuo mais o bracing. Porque não adianta eu ensinar para vocês o que é o bracing se vocês estão entendendo agora como é que contrai o transverso. Beleza? Então, eu espero vocês aqui semana que vem também para a gente falar sobre o bracing, mas eu já vou adiantar algumas aulas para vocês também. Mas calma. Eu sei que se eu ficar falando e mandando vocês fazerem, vocês vão endoidar. A ideia não é fazer isso agora. A ideia é que vocês façam primeiro o vácuo, faz essa sequência, tenta não errar. Assim, dúvidas. Posso fazer antes de treinar? Pode. Não deu tempo de fazer quando eu acordei. Posso fazer treinar? Pode. Posso fazer antes de dormir? Enfim, não é o melhor das hipóteses, mas pode também. A ideia é você fechar o dia com um check em todas as tarefas. Dá para fazer sentado, dá para fazer em 4 apoios, dá para fazer ajoelhado, dá para fazer em pé. Faça uma sugestão de sequência, tipo assim, 5 minutos, você falou, acorda 5 minutos mais cedo, mas pode fazer, por exemplo, contração de X segundos, deu para entender? Tantas sequências, exemplo, faz 5 vezes segurando tanto tempo. Porque quem tiver perninho, já anota isso. Você coloca assim, para você fazer a água em jejum, e você, se não se sentir bem, pode fracionar, exemplo, bebe um pouquinho de água, faz o vácuo e depois continua a água. Entendeu? Ou, não, eu bebo a água porque eu já vou ao banheiro, e depois eu faço o vácuo. Tranquilo também.
coloca na meta. E aí passa um ideal, assim, do que seria uma sequência para iniciante. E as posições indicadas. Por exemplo, eu vi aqui a Renata falando que ela quebrou o pé. Renata falou. Melhor, Renata. E também é a primeira vez que ela está aqui com a gente hoje. Se não pode fazer sentada. Mas eu acredito que a posição, eu não sei que posição é essa, a posição que você fica meio assim, sabe? Você fica de joelho no chão e inclina um pouquinho para frente. Pode ser em pé também. Aí, por exemplo, uma dúvida que deve ser de geral, pode colocar a mão na parede? Pode. Botar a mão assim? Do mesmo jeito que você bota a mão no chão em 4 apoios, você pode colocar a mão na parede para segurar o tronco. 4 apoios pode. Nessa posição que não é sentada nem em pé, que é meio, eu inclinado. acho, a melhor, tá? Assim, para mim. Mas cada uma vai ver o que funciona melhor, né? Eu vou anotar isso. Mas, se você não sabe nada do vácuo, você vai fazer 5 séries com 5 segundos de isometria. Tá? O intervalo é relativo. Descansa 10, 15 segundos entre elas. Não é um negócio que você vai ficar exausta e precisar descansar 1 minuto. Não precisa ter esse descanso todo, não. Então, você vai fazer 5 séries, vai descansar, vai fazer 5 séries com 5 segundos de isometria. Isometria é você contrai e segura. Tá? Você não contrai e solta, contrai e solta, não. A respiração pode ficar livre agora. No bracing, não. Tá? No vácuo, você pode respirar livre. Eu não vou controlar a respiração de vocês, porque o bracing, vocês vão precisar respirar de forma curta e respirar pela costela, parte alta do tórax aqui. Porque a gente tem 2 respirações. Deixa eu já introduzir um pouco. Você bota a mão no tórax e outra mão na barriga. Acho que a gente já fez essa tarefa. Deixa o tórax parado e respira só pela barriga. Isso é respiração diafragmática. Percebe que tua barriga vai para frente, volta, e teu tórax nem mexe. Agora faz o contrário. Respira só pela parte do tórax. Sem mexer a barriga. Percebeu que você tem 2 tipos de respiração? Diafragmática e torácica, tá? Então, no bracing, a gente só faz a respiração torácica, porque o teu abdômen está preso. Tu não tem como soltar o diafragma para poder soltar o abdômen, tá? Mas você vai agora no vácuo, só essa semana. Você vai respirar livre, porque eu não vou ficar aprendendo. Vai ser mais uma tarefa para vocês entender como é que se respira. Que, inclusive, eu vejo muita gente que tá achando que o treino tá difícil, tá não sei o quê, mas eu pergunto, e aí? Tá controlando tua respiração? Ela, pô, nem ligo. Aí, minha filha, se você ficar em apneia o treino inteiro, você vai cansado, dobrado. Você nem oxigena o cérebro. Pois é. A pressão dá um pouco, não respira. Imagina o corpo. Pois é. Logo fala, eu vejo estrelinhas no treino, não tá respirando direito, né? Pois é. Onde aqueles pontinhos de luz? Então, pode ser excesso de pressão corporal como um todo, e pode ser falta de respiração também. Falta de oxigênio no cérebro, na verdade. Pode abrir para dúvidas? Quem tiver dúvidas já ir perguntando? Pode. Eu vou descrever no grupo as tarefas, porque quando vocês visualizam, fica mais fácil do que só falar para vocês. Quem está chegando aqui pela primeira vez, pode mandar dúvida, tiver alguma dúvida sobre planejamento alimentar, alimento, suplemento, alguma dúvida sobre brace, vácuo, pode perguntar. Vocês estão gostando do planejamento? Graças a Deus. Eu estou mandando no grupo aqui, rapidinho. Está tendo, né, em relação gostando do planejamento, isso é muito importante. Eu vou ler aqui. A Luana disse que faz apoiada na pia. Boa. Eu acho a mais fácil de fazer assim, meio que curvada. Minha primeira vez aqui. Quais são as tarefas? Adri, a gente estava comentando que esse desafio, a gente não está fazendo assim um checklist como a gente já fez em outros, que a gente colocava uma lista bem grande, que era assim, basicamente. Beber 600 ml de água em jejum, raspar a língua, a água, depois o vácuo, depois o shot, depois o café da manhã no plano, depois chá nos intervalos, para quem consegue fazer os chás nos intervalos das refeições,
fazer 200 gramas de legumes no mínimo, bater a meta de proteína. Então, assim, teve até um que eu coloquei para você colocar, fazer, assim, as observações que você queria fazer no dia e depois da noite, o que você não conseguiu fazer no dia, o que você pode melhorar para o dia seguinte. Sendo que, assim, o que foi que a gente percebeu? Que acabava que ficava tanta coisa que, sabe quando você chega num lugar, tem tanta opção que você trava? Quem já passou por isso? Netflix, toda vez que eu abro Netflix. É tanta opção que você trava, você não sabe o que fazer, por onde começar, o que faz, aí dá uma ansiedade, e aí não tava... Funciona melhor dessa forma. Você pode pegar o seu caderninho de desafio e colocar as metas para você que são... quer fazer, que são importantes, que são inegociáveis, que você vê muito, por exemplo, a da água, é inegociável, mas da água. Quem vê muito resultado com chá, faça os chás, para você se motivar, inclusive, porque os chás, eles são muito diuréticos, né? Então, você já vê um resultado de um dia para o outro. Os cardios, aí é meta inegociável. A meta do cardio é inegociável. São quantos minutos semanais, Guilherme? 200. 200 minutos semanais. Para quem está aqui pela primeira vez, explique como é que a gente pode dividir isso. Então, na prática, eu adotei essa estratégia, na verdade, para todo mundo, inclusive para mim, tá? Eu tenho um bloco de notas no telefone, que eu tenho a data do cardio e quantos minutos eu fiz. Aí, na somatória da semana inteira, tem que dar 200. Tem dia que eu faço 1 hora, tem dia que eu não faço. Então, pelos dias que eu não faço, porque cada um tem uma vida corrida, enfim, a gente sabe que eu corro da vida. Se tipo você assim, um dia tu anotou que tu fez 20, aí no outro tu fez 15, aí no terceiro dia tu tenta bater isso, não é isso? Exatamente. Aí, às vezes, eu fiz 15 de manhã e depois eu fiz meia hora de noite, entendeu? Aí, no dia eu fiz 45, aí eu vou somando. Mas a ideia é você somar para fazer 200 minutos semanais. Dá uma média ali de 25 a meia hora por dia, tá? Mas tem dia que não dá para fazer e tá tudo certo. Por isso que a gente coloca a meta semanal e não diária. Porque se você vacilar no dia, a gente sabe como é que funciona. É o mesmo esquema. Pô, vacilei, aí no outro dia você vai ficar se culpando, aí você vai virar uma bola de neve, não vai fazer nos outros dias que você não fez hoje. Então a ideia é você achar um jeito que você consiga adaptar a sua rotina para conseguir fazer, tá? E não ficar engessado ou engessada, presa naquilo de, pô, tem que fazer meia hora todo dia, e é isso aqui todo dia. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Tem dia que você não vai conseguir nem terminar o treino, aí você diminui uma série, aperta o intervalo de descanso, enfim, faz um drop set ali, alguma coisa para terminar o treino, mas enfim, fez. Flexibilidade. Flexibilidade. A gente não ensina vocês a fazer o feijão com arroz, mas ensina vocês a também lidarem com a vida de vocês acontecendo. Na alimentação é a mesma coisa. Então, trabalho de Uber, vou bater 2 ovos cozidos com uma caixeira dirigindo, então não pode ser assim. Então, a ideia é que vocês aprendam, de fato, a levar isso de forma leve, e por isso também que a gente até diminuiu, de certa forma, as metas para vocês, porque a gente tinha um checklist de sei lá quantas metas aqui na primeira semana. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos diluir isso aqui, para que no final a gente consiga concluir as metas, vocês consigam entender o que a gente tem para passar para vocês, e que seja uma coisa que, de fato, ensine, de certa forma, para não ser só aquele negócio que, ó, vai fazer isso, pronto. Você vai só reproduzir o que a gente mandou vocês reproduzirem. E a intenção não é essa. Mas acho que na primeira aula... Oi. Pode falar. Não, é dizer que na primeira aula não é um jargão, parece ser um jargão, mas não é. A gente tá aqui para ensinar vocês a fazerem as coisas, não dizer o que vocês têm que fazer, mas também dizendo, entendeu? Mas a ideia é, ó, olha a tua rotina, vê como é que se encaixa na tua rotina e segue tua vida, tá? Eu não vou dizer pra você, ó, pô, hoje vai fazer meia hora hoje, fez não? E aí, volta, vai fazer. Antes de dormir, 2 horas da manhã, dormiu não? Vai besteira. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Então, por isso que a gente coloca uma meta semanal de cardio para vocês, tá? Em resumo, é isso. Agora, uma coisa que é importante fazer é você, assim, ter a consciência do que você não está fazendo tão bem, para você tentar melhorar. Exemplo, se você não está batendo a meta de legumes por dia, que eu acho que é uma das metas que as pessoas mais têm dificuldades em bater, porque acredita muito que é para comer alface, tomate e uma cebola. E isso a gente não contabiliza como legumes suficientes. Toda aula conta a mesma história, que é para vocês não esquecerem da importância disso. 200 gramas por dia, no mínimo, de legumes. E legumes não precisa contabilizar, tá? Ah, eu amo
abobrinha, eu posso fazer um macarrão de abobrinha à Muito vontade. bom. Cenoura e abobrinha, pepino, o que você quiser que for legume, coma, porque os benefícios, eles sempre vão ser superiores a uma caloria mínima. É mais fibra, é mais antioxidante, é mais renovação celular, é mais tudo de bom, pronto. Como a Tudo gente tá no suporte ali, Ana, uma pergunta que chega muito, normalmente, é as meninas perguntando, às vezes no almoço tem ali 90, 80 gramas de brócolis que a gente põe no planejamento, né? Aí pergunta, pô, mas eu vou precisar comer só isso aqui? Acho que já comem, né? Obviamente, acho que já gostam, etc. Mas vai ser só 90 gramas. Aí a gente sempre bate na tecla de que aquelas quantidades que estão ali, a gente bota como quantidades mínimas para que você, que não tem o costume ainda, tenha essa tarefinha de tentar botar ali pelo menos aquela quantidade mínima. Mas também tem a observação já explicando que é à vontade, para tentar botar alguns temperos para deixar aquilo mais palatável, né? porque o pessoal, quando já vi algumas prescrições, né, de outros nutricionistas colocam assim, legumes é à vontade. Só que aí a pessoa, à vontade, ela não coloca nada, né, à vontade. Aham. Não tô, A escolha era minha? não tô afim, então, Não era facultativo? exato, aí, tipo, a gente coloca, tipo, cardio à vontade, aí, tipo, então não tô afim de fazer, não vou fazer. Aí a gente pede para fazer pelo menos aquilo que está no seu planejamento, é o mínimo que você pode fazer. Teve uma. Lembra que eu falei que tinha alguns alunos que estão aí fora? A Lorena disse que vive em Lisboa, e daí são 3 horas a mais, que está cansada, quer a receita do bolo, a gente vai enviar. E também pediu para responder no WhatsApp. Vamos. Já entrei em contato. Boa, Henrique já deu um oi. pronto. Deixa eu ver mais. Ano que vem eu pretendo chegar por lá, viu? Vou marcar esse treinão. Boa, olha aí, é um treino internacional. Portugal. Português. Vídeo sobre vácuo e bracing. Está onde eu vi o vídeo sobre o vácuo, ele Tá no abre? YouTube, tá no meu canal no YouTube. Vou mandar o link para elas. Bota para a gente conseguir linkar. Patrícia disse que se apoia a mão na mesa. Wesley Gabriel, acho que está lá na conta do. Aí só tá dando aula aí, viu? É, Tá vendo? Minha dentista tirou os ingredientes do shot. porque ela disse que ela está fazendo um tratamento específico e aí que você precisa, como é um tratamento, aí precisa ficar realmente um tempo sem, o que é muito normal, mas depois de quando você terminar o tratamento, aí você pergunta para ela se você consegue diluir mais um pouco e ir fazendo pelo menos tipo um suco, faz um limão e coloca o própolis, o gengibre em pó, que aí não vai ter tanto contato, né? Tem algumas pessoas que bebem de canudo, que deixam mais diluído e bebem de canudo para não chegar no dente. Mas veja com ela para não atrapalhar o tratamento. A Odin, eu não sei se é assim que se escreve, Odin, se pronuncia. Não é normal sentir a dor na costela, não, tá? No caso, nas costas. Provavelmente tu já tem alguma disfunção, tipo alguma lombalgia, enfim, alguma disfunção mesmo ali na coluna. E quando você contrai ela meio que sinaliza, né? Porque também o transverso faz parte da lombar lá atrás. Então, quando você contrai, você meio que... Eu achei essa imagem sensacional. Ela mostra E tudo, né? mostra que ele vai até. Que ele Eu vai. queria pegar ele em 3D, velho. Que aí ela ia mostrar girando assim. Nossa Se eu não Senhora. achar... Realmente é um cinturão, né? Que eu não tinha visto essa parte em imagem dele fazendo a volta, não. Achei sensacional. Eu vou procurar essa imagem em E 3D e uma mando no dúvida grupo. sobre a cinta. É uma dúvida muito recorrente sobre a cinta. Eu ia mostrar essa foto também. Vocês lembram da imagem do transverso, né? A imagem de como é que funciona a configuração do músculo, ou não lembro? Vou mostrar de novo, peraí. Ó, a musculatura toda é esse verde aqui, ó. Tá vendo, né? Guarda essa imagem, tá?
É muito Fica igual, salvo velho. assim, Meu Deus gente. do céu. A live tá gravada e a gente manda o link da live lá depois, já no YouTube, para vocês acompanharem também. Parece que isso aqui ou não parece? Parece muito. Parece muito, né? Alguém consegue fazer o link aqui comigo no chat ou não? Sim. Cadê? Eu vou até descer o chat aqui. E aí? Vocês fizeram algum link da cinta modeladora com transverso ou não? Sim. A cinta modeladora, ela é literalmente a mesma configuração do transverso do abdômen, tá? O que acontece na maioria das vezes, eu não estou demonizando a cinta modeladora não, tá? Mas o que acontece na maioria das vezes, você não tem um transverso treinado, porque estatisticamente aqui eu só vi 3 pessoas que sabiam que eram e faziam, e tem 64 pessoas na live. Então, estatisticamente o que acontece? As pessoas não treinam o transverso do abdômen e usam a cinta modeladora como sendo uma coisa, uma ferramenta mais superficial da coisa para chegar no objetivo. Concorda? Aí o que acontece? A Isabela respondeu, né? Dizem que faz mal. Enfim, ela tem sua aplicabilidade. Eu não vou demonizar a coisa, não, porque eu não sou extremista por dizer, ó, não use. Mas, se você já treina o transverso, se você já faz o brace, se você já faz isso de forma contração, de forma ativa, contraindo, você não precisa usar a cinta modeladora, tá? Porque o que acontece? Quando você tem um agente, tudo junto, agente externo, que faz um papel de uma musculatura, essa musculatura tende a ficar disfuncional. Concorda comigo? Imagina que, sei lá, deixa eu dar um exemplo. Para tu contrair o bíceps, tu tem que fazer isso aqui para contrair, né? Imagina que tu tem um braço robótico que faz isso aqui para tu, sem tu precisar contrair o bíceps. O que acontece com o teu bíceps? Ele para de funcionar. Talvez ele não pare de funcionar, mas ele perde função, não perde? Pois é a mesma coisa que acontece com o transverso do abdômen. Se você fica usando uma cinta modeladora o tempo inteiro para ficar segurando tuas vísceras, quando tu tirar a cinta modeladora, o transverso vai ficar lá, ó, frouxo. Porque não tem tensão na musculatura. Você não treinou essa musculatura. Ela precisa, de forma natural, ser treinada, como qualquer outra musculatura. Então, se você fica usando só a cinta modeladora como forma de, pô, vou usar ela aqui, vou afinar minha cintura e tal, sem treinar o transverso, sem nem saber da existência dele, sem nem praticar essas formas de forma consciente, não só na academia, como no teu dia a dia, na postura, eu tô em pé trabalhando aqui, tem hora que eu tô todo curvado, se fode, aí, opa, vou lá e ajeito. Mas a ideia é você usar na sua rotina como um todo, tá? Então, muita gente usa a cinta modeladora, de forma errada mesmo, assim, no termo, na palavra do termo, porque tá pulando etapa, sabe? Uma coisa é você pegar uma mulher que ela é atleta biquíni, ela vai competir no Mr. Olímpia, ela já faz o bracing todos os dias, ela já faz dieta, já usa ergogênico, já faz tudo que tem que fazer, irmão. Lá em cima do palco é detalhe. Se ela usar a cinta modeladora, talvez a cinta modeladora aperte um pouquinho mais a cintura dela. Mas ela já faz tudo, pô. É tipo a ponta do iceberg da É mais ponta. para um controle de retenção de líquido. Também. Por exemplo, a cinta, para uma pessoa que já treina, né, que já tem toda essa questão de preparo físico, ela vai ajudar, por exemplo, tá? Período menstrual. Então, ela saiu do período menstrual, aí coloca a cinta, porque realmente em um dia, 2 dias, essa compressão vai fazer esse líquido, vai auxiliar a diminuir esse inchaço. Ah, vou usar um vestido à noite coladinho e eu tô bem inchada. Vai ajudar nisso. Você usar, inclusive, usar por baixo do vestido, né? Já vi muita gente saindo com a cinta por baixo do vestido. Mas aí já é o caso da pessoa que quer esconder a gordurinha, né? Tipo, quero tirar a pochete para ficar chapado. Mas, tipo, marca no vestido. Marca. Mas existe o uso para, por exemplo, eu quero controlar a minha retenção de líquido. Aí faz sentido no sentido de que, por exemplo, um cenário que a mulher, ela acordou, fez o vácuo, treinou, aplicou o bracing, faz a respiração correta, faz mobilidade, que é o que a gente precisa conversar mais também.
nas próximas aulas a gente vai trazer também essa importância da mobilidade, né? Enfim, ela está tudo certinha nisso, ela consegue incluir a cinta. Agora, realmente, uma mulher que é sedentária, aí já não treina e coloca a cinta, vai melhorar. Pois é. Então, é basicamente pular etapa, né? Não precisa pegar um carro 1.0 e botar um turbo, um motor a diesel no carro 1.0. Não faz sentido. Então a ideia é você, enfim, entender o que precisa ser feito, entender como ser feito, fazer isso repetidas vezes e você ir se treinando aos poucos, porque isso é um processo, tá? Uma pergunta legal ali de Odin, perguntando do adoçante, se é prejudicial. Eu mandei uma 93, agora é bem recente. Então, ele não é o veneno que às vezes falam, ok? Ele vai ser muito mais interessante do que açúcar, principalmente se você tiver algumas opções legais ali como stevia e etc. Porém, a gente tem aquela preocupação para você não, como você falou, que não consegue botar pouco, aí já é um pouco mais preocupante, se é que eu posso falar assim, porque você vai começar a acostumar o seu paladar de que você só consegue comer coisas muito doces. Então você começa a ter dificuldade de provar novos alimentos, às vezes uma fruta ou outra ali, você vai criar essa dependência de estar precisando sempre adoçar muito e viciar seu paladar no doce. Então, o cuidado que eu diria para você ter seria mais por essa parte aí, muito mais do que ser um alimento super perigoso, como às vezes vendem mais do adoçante. E a questão também de não existe nenhum adoçante que ele é 100% liberado. Eu posso usar à vontade o stevia, o eritritol, o xilitol, porque eles são saudáveis. Aí um ponto importante, o poder de adoção de adoçar dos adoçantes naturais, ele é menor do que quando a gente compara com sucralose, aspartame e os adoçantes artificiais. Então, às vezes, para você tentar compensar esse teu paladar, que está acostumado com o super doce, você coloca muito. Sendo que os adoçantes naturais, todos eles, quando você coloca uma grande quantidade, eles fermentam no teu intestino. Então, isso vai te dar gases, má digestão, inchaço, podendo, com excesso, evoluir para um quadro de desbiose intestinal. A desbiose prejudica a absorção de vitaminas importantes. Esse é o tema da próxima aula. Então, os adoçantes artificiais e os naturais, todos eles devem ser usados o mínimo possível. Aí você vai pensar assim, como que eu decido o adoçante que eu vou usar? O que você usa menos. Isso significa que, eu uso pouco o artificial e uso pouco também os naturais. Então, fica no natural. Agora, se você, exemplo, café eu adoço com 3 gotinhas do artificial, exemplo. 3 gotinhas eu adoço com artificial. Mas quando eu vou para a stevia, eu coloco 20, não vale a pena, entendeu? Eu tenho uma dúvida, porque eu uso adoçante. Sim. Existiria alguma forma de minimizar essa fermentação intestinal? Tipo, se eu colocasse algum tipo de probiótico... Eu sei que tu vai falar na live semana que vem, sem dar spoiler. Mas, exemplo, um iogurte natural, um carvão mineral, ou, sei lá, um probiótico da vida, assim, isolado, ajudaria a meio que contrabalancear esse efeito negativo da fermentação? Se você tomar um suco de limão, já vai ajudar a digerir, mas é aquela coisa, né? Porque eu boto adoçante no meu suco de limão, inclusive. É um balanço geral no total, né? São limão, ele é um super alimento, ele é um alimento maravilhoso para a gente estimular. A gente tem 4 paladares, né? O doce, o salgado, o amargo e o azedo. Depois, se vocês tiverem interesse sobre isso, sobre a adaptação do paladar, vocês colocam na internet para vocês verem que a nossa língua tem os receptores de cada paladar que a gente tem. Só que qual é o grande problema? O que acontece na nossa vida? Quando a gente é criança, aí tudo que é azedo e amargo, a gente aprende o quê? A adoçar. E o que é meio neutro, a gente aprende a salgar. Então, a gente só fica com 2. O super doce e o super salgado. E a gente fica com 2 paladares adormecidos, que é o amargo e o azedo. Então, isso prejudica no sentido de que a gente acha que a gente sente mais necessidade de doce à medida que a gente continua adoçando cada vez mais.
Então, quanto menos vontade de doce, quanto mais doce você come, mais vontade de doce você tem. E o inverso também acontece. Quanto menos doce você vai comendo, menos vontade você vai sentindo. E uma das formas que a gente tem de melhorar essa vontade excessiva de doce é estimulando o paladar azedo e o paladar amargo. Como que eu faço isso? Você vai comer abacaxi, que é mais azedinho. Você vai comer, vai tomar o suco de limão, suco de maracujá, vai tomar o café sem açúcar, um chocolate 70, amargo, o chocolate 70, o café sem açúcar é amargo. Agora, eu pego um café e coloco super doce, você está estimulando o quê? Paladar doce. Entendeu? Então, quanto mais a gente for estimulando, mais com o tempo, menos vontade de doce a gente vai sentindo. Fora que questão de digestibilidade, o seu intestino, ele se torna outro. A partir do momento que você começa realmente a usar as coisas mais naturais, ele se torna outro. Mas isso aí é semana que vem. Acho que tem uma pergunta para você. Tem algumas aqui em cima ainda, que eu nem desci ainda. Aqui, eu ouvi falar que o vácuo era bom para fechar as costelas e afinar mais rápido, por isso perguntei a Thaís. Então, o vácuo por si só, ele não afina a cintura, tá? O que afina a cintura é você fazer o vácuo e o bracing, que aí vai de fato, que é a questão da diástase que a gente fala, que é justamente a diástase. Vou mostrar uma foto para vocês, esqueci de mostrar essa foto. A diástase, ela é o afastamento da linha alba. A linha alba, quando vocês perguntaram o que é a diástase, aquele tecido conjuntivo que fica no meio dos abdominais ali. Quando você estica, ou por obesidade, ou pela gravidez, que é muito mais comum, o excesso de gordura visceral também causa diástase, tá? Então, quando você estica o abdômen e a pressão do abdômen faz romper a musculatura, é a diástase. Tem umas que a gente consegue voltar e outras não, tá? Mas tipos de diástase. O que acontece com o vácuo, com o bracing, é justamente esses aqui são os tipos. Deixa eu ver se eu acho outra foto. Esse aqui tá legal. Olha lá. Tá vendo que a gente tem alguns tipos de diástase diferentes? A central, que é a mais comum, e as demais. Tem a parte do umbigo, essa aqui é muito difícil, tá em cima. No caso, a mais comum é essa. Tira a mão. Eita. Acho que tu abre ela, gruda na tela, gruda na câmera e puxa. Ele foque não em mim, mas na tela. Aí. Essa aqui, ó, é comum, tanto quanto essa aqui, ó. Essas duas são mais incomuns, tá? Tá vendo que o centro dele se afasta em todas elas é justamente o rompimento da linha alba. Eu vou mostrar agora o que é a linha alba para vocês. Mas me tira uma dúvida. Diga. Se a mulher, ela tiver tido uma diástase por excesso de gordura visceral, certo? Como que ela consegue visualizar se existe diástase ou não com o acúmulo de gordura na região abdominal? Caramba, acho que só ultrassom. No olho é difícil. Assim, se não é uma gordura visceral, a gordura visceral fica por trás do abdômen. A gordura normal, entre aspas, ela fica na frente do abdômen. Se é visceral, a gente consegue ver a diástase. Se não é, que é aquela gordura mais flácida, aquela mais molinha mesmo. Uma mulher que está muito acima do peso, ela nem consegue afirmar se ela está com diástase ou não. Não dá. Ela não dá para ver. Microfocada ali. Não dá para ver. Dá para ver daria para ver se fosse a gordura visceral, mas é mais comum em homem. Aquela pança de chope que a gente chama, que é o da cerveja. Mas em mulher é mais comum a mulher ter a gordura na frente do abdômen, que não dá para ver se ela tem um rompimento da linha alba. Que aí, de fato, é só ultrassom. Ou ressonância, enfim. Mas é porque eu queria mostrar uma foto anatômica da linha alba, mas não dá para ver, velho. A Silvana comentou, tomando o planejamento, vocês são muito atenciosos. Que fofa! Boa, aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas vê só.
Esse lado de cá, cadê meu dedo? Esse lado de cá é o abdômen completo, tá? Por baixo do abdômen, tá vendo aquele tecido conjuntivo? Isso branco aqui é tecido conjuntivo. Fica embaixo disso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de a linha alba, que fica no meio disso aqui, ó. A linha alba divide esse pedaço do reto abdominal e tem outro aqui, ó. Ela fica literalmente no meio disso aqui. É onde todo esse tecido conjuntivo ele se linka. A linha alba está no meio do abdômen, aí tem o reto de um lado e o reto do outro. Nesse meio aqui, é como se todas as camadas se juntassem em uma só, tá? Aí ela abre, porque esticou demais. Entendeu? Isso é diástase. Aí ela pode abrir em algumas outras, ou em cima, ou embaixo, no meio, enfim. Depende de N fatores. Mas, essa foto aqui eu acho que dá para ver. Essa foto tá mais bonitinha. Dá pra perceber que o centro tem uma linha no meio, aqui assim, ó. Esse aqui, ó. Essa linha no meio aqui, ó. A gente chama de linha alba. Ela divide um lado do outro do abdômen e ela se junta, tudo se junta aqui, ó. Por tudo se juntar aí, é meio que um divisor ali que se estressa muito, entre aspas, que toda sobrecarga é ali. Mas, onde tem ligamento inguinal, hérnia inguinal, enfim. Mas, enfim, o que acontece com o bracing a gente vai fazer, o bracing ele é no gerúndio, né? É apertando, não é tipo apertar, é apertando, é um gerúndio. Então, quando você faz o apertando sempre, você vai de fato diminuir essa seção média e tentar voltar com que a estrutura do abdômen ela se feche de novo. Alguns casos a gente consegue fazer, outros não, tá? Mas o que a gente vai fazer, a recomendação que eu dei no WhatsApp a semana inteira. Se você tem a diástase, tenta não fazer contrações dinâmicas dos abdômenes. Abdominal infra, abdominal supra, oblíquo, não faz. Contração dinâmica. Contração de abdômen normal. Tá? De supra, infra, enfim, não faz. E quando você faz isso, você aproxima a origem seção e o meio se abre. Você está aumentando a diástase. É meio que de uma forma mais grotesca falando isso. Dá para visualizar? Quando você aproxima a origem e a inserção, uma ponta se junta à outra e no meio se abre. A linha alba está frouxa. Ela não consegue se juntar. Ela não está segurando nada. Entendeu? Porque quando você aperta, ela abre. A ideia é que você faça só prancha, faça prancha lateral, prancha frontal, prancha... Quais abdominais devemos evitar para não ficar com a linha da cintura quadrada? Boa. Aí já vai... Evitar porque às vezes é para você ver como a importância de estratégia e planejamento, né? Porque da mesma forma que você consegue executar essas técnicas que vão fazer os teus órgãos ficarem no lugarzinho ali, fortalecer o que deve ser fortalecido, existem abdominais que, se você treinar muito, você vai hipertrofiar essa região e você vai ficar, por mais seca que você tiver, tá? Você pode baixar o percentual de gordura o quanto você quiser. Se você hipertrofiar essa região, vai te deixar com aspecto Bob Esponja. Deixa eu mostrar a musculatura aqui, que é mais fácil. Olha lá. Essa foto aqui é legal. Alguém sabe que musculatura é essa aqui? Fala no chat aí. Só um spoiler, não é o transverso, tá? Alguém sabe dizer? Fala no chat aí, pra não ficar falando sozinho. Olha lá, ó. Eu ia chutar que Patrícia chutou, mas fiquei com medo de falar um absurdo aqui. Rapaz, olha a sua reputação. O que acontece quando a gente estimula uma musculatura? O que acontece? Eu estou treinando perna, eu estou fazendo um exercício para perna aqui, eu estou fazendo cadeira extensora. O que acontece com a minha coxa quando eu estou fazendo cadeira extensora? Ela estica e volta. O que acontece com ela no longo prazo se eu fizer um treinamento de coxa? A tendência é que essa musculatura faça o quê? Ela cresça, não é isso? Se você está na academia, você está estimulando a musculatura para você hipertrofiar a musculatura. Concorda comigo? O que acontece se você hipertrofiar essa musculatura aqui? Entendeu? Hipertrofia também, não é não? O que acontece? Alguém me diz aí, por favor?
Deixa eu só Aumenta a cintura, vai crescer e ficar quadrada. Olha lá, ó. ver a imagem aí. Tá vendo que a linha de raciocínio. Aí, a outra botou um bocado de carinha assim, meu Deus. Então, Fiz é muito. raciocínio lógico da coisa, tá? Se eu tô fazendo bíceps, meu bíceps vai crescer no longo prazo. Não tô falando de hoje para amanhã, não, tá? Nenhuma hipertrofia é de hoje para amanhã, é um processo crônico. Mas se eu ficar fazendo treinamento de oblíquo o tempo inteiro, o que é que vai acontecer com o meu oblíquo? Ele vai crescer. Você vai ficar parecendo o quê? Vai parecer uma geladeira. Não é a intenção da gente aqui, tá? A intenção da gente aqui é fazer com que... Ei, peraí, pô. Tá bonitinho, né? Tô aqui invadindo a aula, porque a gente está conversando sobre duas técnicas que ajudam a afinar a cintura, fortalecer. O que mais, Eliabe? A gente tava falando sobre o bracing, o vácuo, sobre o que não fazer, que as meninas estavam chocadas aqui, com raciocínio lógico, inclusive. Então a gente tá focando no que não fazer, principalmente se você quiser ter uma cintura fina. E o que fazer, a gente vai fazer só na sessão Treinos secreta. que você não deve fazer, porque senão vai ter o efeito inverso, vai ficar quadrada. E o que Exatamente. fazer para ficar com a cintura fininha em apenas 5 Exatamente. por dia? Mentir? Tá certíssima. Então, por cá, ó. Pessoal aí no chat, ó. As meninas do Desafio Limpo Natural. Simbora. 1 hora Uma e meia pergunta de aula. pergunta Tá. a Helena, mas o músculo só cresce no descanso, né? Se eu faço todos os dias, ainda corro o risco de ficar quadrada? Pô, pergunta. Mas vê só, existe o que a gente chama de curva de supercompensação. Quando você estimula a musculatura, você perde a energia dela, depois ela sobe. Quando ela sobe, nessa subida aqui é o seu descanso. Então, se você ficar só dando estímulo o tempo inteiro nela, teoricamente, ela não vai descansar e ela não vai se recuperar, que é a hipertrofia. Faz sentido a tua pergunta, tá, Helena? Mas tu vai ficar fazendo oblíquo todos os dias? Por quanto tempo tu vai ficar fazendo isso? Eu não vejo uma lógica em ficar fazendo oblíquos todos os dias. Mas, se você quiser treinar a musculatura de forma consciente, assim, de forma estratégica, para algum tipo de esporte, para algum tipo de... Sei lá, exemplo, eu vou fazer boxe, tá? Eu sou pugilista. O pugilista, ele tem esse movimento de giro, do soco. Eu preciso do meu oblíquo forte, porque o oblíquo faz essa rotação de tronco. Você concorda comigo que tem alguns esportes que precisam da funcionalidade da musculatura, entendeu? Aí não é estética. Eu não tô falando, aí já é outro debate. Eu tô falando de estética, tá? Se a gente fala sei lá, natação, se a gente fala de, sei lá, arremesso de dardo, bom, qualquer coisa que eu precisar de força, de estabilização lateral do tronco, eu vou precisar treinar oblíquo. Mas, na maioria das vezes, a gente só tá buscando estética, tá? Então, na busca da estética, a gente tem que usar algumas estratégias que fazem sentido pra gente, essa é uma delas. O bracing, o vácuo, você não fazer algumas outras coisas, entendeu? Então, se a gente vai falar sobre função, sobre esporte, sobre aplicabilidade específica de alguma coisa, vale a pena treinar um oblíquo, sim, tá? Eu treino oblíquo porque, enfim, eu jogo vôlei. Eu preciso de movimentos de rotação, eu preciso de alguns outros movimentos que são funcionais para mim. Eu tô esquecendo estética aqui já, velho. É outra coisa, tá? Então, faz sentido e não faz o teu ponto, viu, Helena? Deu para entender? Acho que deu. Às vezes quando eu falo, não faz oblíquo, não. Não, pode dizer. Pode dizer. Não, é porque eu acabei descendo no chat aqui, aí eu vou só aproveitar para responder uma pergunta que pode ser a dúvida de muitas. A Ribeiro e Marisa perguntou assim, além do whey, creatina, ômega 3 e bodysec, o que seria importante também comprar? Como vocês estão percebendo, nós buscamos e nós fazemos o atendimento mais individualizado possível. Então, para questões pessoais, você vai chamar no suporte que a gente está por lá, tá? E a gente vai atender o que você precisa. Por quê? O ômega 3 vai ser um uso mais geral, com certeza, porque a gente fala de saúde cardiovascular, de melhora da pele, é um suplemento de qualidade
principalmente, de estilo de vida, exato. Principalmente falando de saúde da mulher, tá? O Bodysec também, o Whey também como complemento, creatina também, porque a gente não consegue obter na alimentação agora. Ana, eu gostaria de um suplemento para tal coisa. Henrique, eu queria, eu tô aqui com um exame que eu vi que o meu ferro tá baixo, exemplo, entendeu? Então, para esses casos, se você tiver qualquer dúvida sobre algo a mais que você queira tomar, a gente consegue prescrever, elaborar individualizado. Chama no suporte, que a gente está lá e a gente te auxilia, tá? Dependendo do que você quiser. Porque, por exemplo, se eu fosse colocar uma lista enorme aqui do que eu acho que é importante, eu ia falar, vitamina D é muito importante se você não faz suplementação. O magnésio é muito importante se você quer melhorar a sua saúde intestinal, se você quer melhorar o seu treino, se você quer melhorar a ansiedade, se você quer dormir melhor. Então, ele tem mais 600 funções no organismo, o magnésio. Então, eu colocaria uma lista considerável aqui de suplementação. Porém, falando de individualidade e de etapas, para vocês não ficarem com obesidade de informação e aplicarem o que precisa ser aplicado, o básico, que também funciona muito bem, aí vocês chamam no suporte para essas dúvidas pontuais que vocês tiverem. Justamente aquilo que a Eliabe tinha pontuado, né, que a gente já está aí aproximadamente com 2 anos de desafio, e a gente sabe, às vezes, quando a gente tem a intenção de querer ajudar muito, a gente acaba atrapalhando. Então, ver os pontos principais que a gente consegue mandar para vocês, fazer aquela base bem feita, e a partir do suporte, ir individualizando cada vez mais aí o de cada uma, de acordo com cada situação. Perfeito. A Joyce falou aqui, ó. Eu vi algumas vezes sobre perder barriga sem perder bumbum. É o meu caso, no caso dela, né? Gosto das pernas e bumbum, mas quero perder barriga. Na minha dieta tem apenas 50 gramas de arroz e feijão, 100 gramas de proteína. Será que você quer por completo? Ela gosta do volume que ela tem. Então, eu vou responder metade e depois Henrique e Ana respondem metade, tá? O que acontece na maioria das vezes? A gente tem regiões que têm mais capilarização do que outras. O que é isso? Elas são mais sensíveis ao oxigênio, tá? As regiões que a gente chama de regiões mortas, elas são menos sensíveis ao oxigênio. Por incrível que pareça, o que faz você mobilizar a gordura também é a chegada de oxigênio naquela musculatura, tá? Ativação mitocondrial, enfim, é tudo uma biologia por trás, tá? Mas se não chega oxigênio na musculatura, se ela não é tão capilarizada assim, ela não vai perder gordura na mesma velocidade que outros pontos do seu corpo vão, enfim. Mas acontece muito das mulheres terem os adutores menos capilarizados, o tríceps, o culote, são regiões que são mais clássicas, mas tem pessoas que têm e outras não têm, tá? Isso é genético. Então, o que a gente faz no treinamento é levar sangue para a região, para poder... O sangue traz oxigênio, tá? Então, se você leva o sangue para a região junto com o oxigênio, você melhora a mobilização daquela região. Você não vai perder gordura por causa disso. Porque vai entrar a questão da alimentação, que aí vai entrar com... Eu vou deixar para responder com Ana e Henrique, da parte do déficit calórico, da parte do aporte proteico que você precisa na dieta, para você não perder massa magra durante o processo, enfim. Aí é com vocês. Você quer falar, Ana? Ou eu falo? É porque, assim, tem 2 cenários, né? O primeiro cenário é da pessoa que culturalmente aprendeu a comer mais calorias e mais carboidratos do que de fato precisa. Exemplo, acostumada a comer muito no almoço, exemplo, muito arroz, muito macarrão, muito feijão, purê e às vezes uma farofa. E pouca salada. A gente tem esse perfil. Então, para essa pessoa, às vezes, quando ela vai para a diminuição desse feijão, desse arroz, bate aquele medo. Eu não quero emagrecer demais. Existe essa pessoa. E existe também a que já faz assim, eu não vou comer carboidrato, senão eu vou engordar. A gente tem esses 2 perfis. São 2 extremos. Sendo que uma refeição por si só, isolada, não tem a capacidade de fazer ninguém nem assim engordar, nem emagrecer, nem ganhar massa, nem perder massa. Uma refeição por si só. E sim, o todo. O todo do planejamento de vocês é o mais importante. É o fracionamento proteico que vai garantir que vocês vão ganhar massa magra junto. Por isso que eu estou falando tanto todos os dias. Comam certa quantidade de proteína. Você pode até estar com um pouco mais baixo em carboidrato. Se você estiver batendo a sua base de proteína,
o seu músculo, ele vai fazer essa manutenção. Pode ficar tranquila. Inclusive, o processo de perder massa magra não é um processo simples e nem da noite para o dia. Você precisa de muito tempo em restrição calórica mesmo para você perder massa magra. Agora, o que acontece? É muito comum, tá? Te dar um exemplo. Você estava acima do peso, com percentual de gordura alto. Você não conseguia visualizar o que era massa magra embaixo da camada de gordura. E aí, quando você vai secando e essa camada de gordura vai saindo, você começa a se sentir menor, mais fininha. Mas não é porque você perdeu massa magra. É porque a perda de massa magra revelou o que tinha por baixo da camada de gordura, que não era músculo. Entendeu? Então, o que é que a gente faz? A gente vai construindo massa magra, só que o processo de ganho de massa, ele é um pouco mais lento do que o processo de perda de gordura, mas a gente vai controlando isso tranquilamente na sua alimentação, aumentando a proteína que você consome. Você provavelmente está comendo mais proteína do que você estava comendo antes do desafio, e distribuindo com estratégia de carboidrato, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Quem quer perder gordura e ganhar massa magra junto, não faz sentido o pós-treino dela ter muito carboidrato e pouca proteína. E também não faz sentido o pré-treino dela ter muita proteína e pouco carboidrato. Por quê? Porque antes do treino a gente precisa ter um carboidrato mais disponível e a proteína é opcional, tá? Não é obrigatório ter proteína necessariamente antes do treino. Agora, após o treino e as refeições que sucedem o treino, que são depois do treino, é interessante que a gente tenha esse fracionamento proteico. Eu estou explicando isso tudo para você entender que pode ficar tranquila, que você está em ótimas mãos e que você se preocupe em realmente seguir o planejamento e treinar super bem, porque treinei super bem. No treino você não ganha nada, você só perde, você cataboliza. Aí vem a alimentação, a proteína principalmente, e vai recuperar esse teu músculo. Aí você começa a ganhar massa magra aí, recuperando bem no descanso, no seu sono, na sua qualidade. E o carboidrato, ele é inserido no teu planejamento para te dar energia para você treinar bem. Mas o excesso disso não é necessário, entende? E como é que a gente controla, talvez, uma falta desse carboidrato que eu vinha comendo? Muito arroz, muito macarrão, muito feijão, tudo junto numa refeição só. Compensando dos legumes e na proteína. É por isso que eu falo tanto dos legumes, das frutas, para vocês não sentirem isso. Porque pensa comigo, eu almoçava arroz, feijão, macarrão, purê e farofa. Não comia salada e comia proteína. Se eu tiro tudo isso, vai ficar só proteína. Eu vou ficar com fome. Com certeza. Eu vou ficar com fome. Então, vem a proteína bem servida, vem o arroz, vem o feijão. Aí precisa vir muito legume, salada folhosa à vontade, de fruta, sobremesa e muita água. Agora, eu tenho certeza que se você seguir os passos certinhos e ler bem direitinho o seu planejamento, você não vai sentir fome. Porque nas observações tem muita coisa que vocês precisam ler com atenção e colocar em prática. Deu para entender? Eu entendi. O que aconteceria, uma hipótese, o que aconteceria se ela fosse, no caso dela, que não quer perder muita massa magra, e se ela fosse extremista? É um caso hipotético. Ela virou a chave de hoje para amanhã, ela comia, sei lá, 4.000 calorias, de hoje para amanhã ela cortou pela metade. Ela começou a fazer 1 hora de cardio todo dia. Ela dobrou o volume dela de treino, de uma hora para outra, de um dia para o outro. No domingo ela estava comendo sushi e na segunda-feira ela começou a dieta. O que acontece no longo prazo, nessas primeiras semanas, é um choque que você cortou pela metade do que você estava ingerindo e você aumentou pelo dobro o que você estava gastando. Então, a sua musculatura é um tecido ativo, cara. Para você estar com musculatura viva, você precisa gastar energia. O primeiro mecanismo que o teu corpo vai fazer para poder sobreviver é jogar tua massa magra fora. Concorda comigo? E ele vai acumular mais gordura, porque é o estoque de energia dele. Então, pois é. Se você for extremista, aí você pode estar errando, sim. Mas se você fizer um negócio de longo prazo, considere longo prazo um processo gradativo, tá? Longo prazo não visualiza muitos anos luz na frente, não. Longo prazo que eu falo é tipo step by step. Vamos lá, devagarzinho. Aqui assim, na cadência, tá? Porque se você fizer um corte muito grande, começar a colocar, botou termogênico, botou
sei lá, começou a tomar oxandrolona, bolderona, de uma hora para outra, aí vai dar ruim. Aí, esse caso, realmente vai dar ruim. Mas, de modo geral, como a gente já faz tudo meio que calculado, por isso que algumas meninas perguntaram, tô achando o treino que tá com um pouco exercício e tal. Calma, tu tá em déficit calórico. Se aumentar muito o volume de treino agora, não pode ser tão legal para você. Daqui a 2 semanas a gente aumenta, pode ser? Então, a ideia é... E o tempo, né, do treino. Oi? Até para ela sentir o tempo do treino, porque, por exemplo, quando você colocar, pelo menos eu funciono assim, quando eu mudo o treino, né, quando eu tô seguindo um treino novo, principalmente os treinos que você passa, porque tem várias coisas que eu nunca tinha praticado, eu demoro um tempo para pegar o exercício, tipo, entender a dinâmica da academia, quando é combinado, principalmente. Então, isso aumenta o tempo de treino não contabilizado do treino. Exatamente. Aí fica quanto tempo? Tá falando aqui, quanto tempo ele fica com um treino? Não, eu tô falando assim, quando você muda a ficha de exercício, né? Você começa um treino novo, você leva um tempo para você. Entendi. Esse? Aí você vai ver a execução, não sei o quê. Então, Entendi. Então, se você passa um treino muito extenso, além do tempo de treino em si, a pessoa ainda tem um tempo de aprendizado do treino. Exatamente. E alguns exercícios, tem algumas aulas para você assistir, aí você vai dar play, vai demorar mais um pouquinho para entender a técnica. A gente fazia, dentro do checklist que a gente fazia um tempo atrás, a gente colocava a gravação do treino como fazendo parte do checklist, mas eu preferi não colocar. Mas, se você quiser se policiar em relação a se controlar em relação à sua própria técnica, você grava, daqui a 2, 3 semanas você grava de novo. Aí você compara. Pô, meu levantamento de terra tá melhor. Pô, meu agachamento tá melhor. Porque é de fato sobre qualidade de movimento também. Você não é um guindaste, você não chega na academia, hoje eu vim levantar peso. Não. Quem faz isso é powerlifter. Quem faz isso é levantamento de peso. Existe um esporte para isso. A gente vai para academia para estimular a musculatura. Se você vai para academia só pensando em colocar peso, você chegou no lugar errado. Então, vamos fazer o seguinte, vai para academia, vou treinar o que hoje? É costas, beleza, mentalizei as costas. Essa musculatura aqui pega isso, aquela pega aquilo, eu vou fazer assim nesse ângulo, por causa disso, e assim assado. Aí você vai aprendendo a treinar, entendeu? Porque se eu chegar na academia... treino mental antes do treino físico, né? Exatamente. Não tem... É por isso que eu falo, meu irmão, tu tá treinando mesmo ou tu tá viajando na academia? Tipo, se concentra, pô. Precisa de concentração. Tá com peso, primeiro tu pode se machucar. Depois tu pode não tá sendo eficiente no teu treino, porque tu tá fazendo primeiro agachamento, vou falar agachamento, um exercício mais complexo que existe. Se tu botar uma barra nas costas, e se tua função é simplesmente subir com a barra, tu vai usar o corpo inteiro para subir. Mas se tua função vou estimular minha perna e minha bunda, tu vai usar a perna e a bunda para subir. Beleza? E tem que ter a concentração mente e músculo, né? Pensando exatamente onde você está trabalhando. Exatamente. Não é só fazer uma puxada para trazer a barra para as costas. Eu vou fazer uma puxada porque eu preciso trabalhar o bíceps e as costas. Aí você vai começando a trabalhar. Para alguns pode ser chato, para outros pode começar a querer aprender, começar a gostar. Mas é para vocês quebrarem alguns mitos ou, enfim, algumas próprias crenças que vocês têm em relação à academia também, que não é só chegar lá e fazer de qualquer jeito, não. Tipo, fazer a cadeira de extensura segurando o telefone na mão. Quantas vezes você já viu isso? Gente, para quem treina em casa. Para quem treina em casa, tem que ter o mente e músculo duplicado, triplicado. Porque já que ela não tem tanto estímulo com o peso, né, que é importante, com a carga em si, ela vai ter que ter uma conexão com o músculo ainda maior para conseguir trazer ainda mais estímulos. Olha lá, Thaís, como tudo na mente, como tudo na vida, a mudança começa na mente. É isso. Eu tô vendo que tem várias frases hoje bem motivacionais. Frases de efeito hoje, né? Hoje tem. A Thaís tá aplicada hoje. Thaís tá, já falei, Thaís aí dando aula no treino, na dieta, nas frases também. Coach. Outra coisa, para quem está chegando aqui pela primeira vez, não esqueçam de fazer as fotos, tá? As fotos são muito importantes para a gente fazer o acompanhamento dos resultados no final, tá? Eu sei que isso é só uma parte, essa parte estética é importante, mas não deixem de fazer. Ah, mas eu não quis enviar. Certo, mas faça as fotos e guarde para você, porque quando a gente chegar no final do desafio, que você for refazer as fotos, eu tenho certeza que você vai ter se agradecido de ter tirado as fotos no começo. Porque a gente tende a se acostumar com o que a gente vê no espelho todos os dias. Na correria, às vezes, a gente nem se percebe. Já perceberam que
Geralmente é uma pessoa que não te vê há, sei lá, algumas semanas que fala, nossa, você emagreceu, nossa, você tá mais forte, nossa, isso aqui. É porque a pessoa perdeu esse parâmetro. E agora a gente não se vê. A gente se acostuma com a gente vê todos os dias. Então, o Henrique tá colocando aí no chat o e-mail, a Luz já perguntou, onde as fotos devem ser enviadas no e-mail. Fiquem tranquilas que somente eu tenho acesso a essas fotos, tá? Então, elas não são divulgadas sem a permissão de vocês, elas ficam guardadinhas ali apenas para acompanhamento e a evolução das fotos. Tá logo acima da tua mensagem, tá, Luz? O e-mail pra mandar as fotos? A Gabriele mandou, eu estou querendo... Ele caiu ali, ele Eu trocou no voltei, outro aparelho ali. voltei no telefone. Tô aqui no telefone. Esqueci de botar o telefone, o computador pra carregar. Eita, mas foi rápido, hein? Tava vendo você. Mas... Foi rápido. Deu nem Nem tempo de cair, ele já estava ligado de novo. Eu nem percebi que tinha caído. Ficou na posição ali como quem tá olhando pra algum lugar. De novo, meu amigo. Tá muito rápido. Arrasou, menino. Não deu nem tempo de cair, ele já estava aqui, ó. O telefone. Ele caiu, já estava aqui. A Gabriela mandou, eu estou querendo tomar o whey isolado, que é menos carboidrato. É melhor? Também uso creatina da Growth em cápsula. E lá está indicado tomar 3 cápsulas por dia. Ótima pergunta, Gabriele. Veja só. Sobre o fato do whey ser isolado. Ótima pergunta. Ótima. Só precisa fazer o whey do tipo isolado quem tiver intolerância à lactose, tá? Se você não tem intolerância à lactose, não precisa tomar o whey nem isolado, nem hidrolisado. O melhor custo-benefício vai ser o whey concentrado. Ah, mas tem um pouquinho mais de carboidrato lá. É uma quantidade tão pequena que se torna irrelevante para a proporção da whey, tá? Não precisa mesmo. Agora, eu sou intolerante à lactose, aí você compra o isolado. Agora, se a sua intolerância for a proteína do leite, nenhum tipo de whey vai servir para você. Você vai ter que trocar o tipo de proteína. Se for ao leite, aí você vai procurar aí vai ter que ser uma proteína vegetal, como a da soja, a do arroz, a da ervilha, a do feijão, entendeu? Vai ter que trocar o tipo de proteína. Creatina da Growth, olha, eu realmente eu recomendo você, assim que terminar essa, a Growth é maravilhosa, inclusive é uma marca parceira nossa, vocês têm desconto junto com a Growth. Agora, eu recomendo, e acredito que o Henrique também tem essa linha de pensamento, que em pó vai ser melhor, por você ser mais fácil de atingir a quantidade. Você vai pegar um scoop ali, colocou na água, no suco, onde você quiser, no próprio whey, já era. Agora, em cápsula, se ter 3 cápsulas, eu não sei dizer exatamente quantas gramas tem em 3 cápsulas. 2 cápsulas, eu já acredito que não seja o suficiente. Vale mais a pena o custo-benefício também da creatina em pó. Eu também concordo que ela é em pó. E eu, particularmente, gosto muito de botar na minha vitamina ali, que aí já pega também carona ali no carboidrato, para poder pegar essa carona pro músculo também. Eu prefiro. Eu, particularmente, não sou muito fã de ficar tomando cápsulas e etc. E para mim, realmente, a versão em pó faz mais sentido também por causa disso. Já bota ali na garrafinha d'água, na vitamina e etc. E como já vem com um scoopzinho certinho, aí eu acho até melhor. Eu não sei se a Gabriele, talvez ela esteja fazendo em cápsula, por conta que ela acha chatinho o pó, ou se é porque no site da Growth, por exemplo, a cápsula ela esteja num valor melhor do que o em pó. Se a questão for financeira, a gente tem a mesma marca que produz o Bodyssec vocês já conhecem, que é a Iberia Saúde, que produz creatina num preço absurdamente bom, com pureza, laudo da Abenutri, laudo da Anvisa também. Ela é uma marca médica, por isso que ela não tem tanto investimento de marketing e ela tem um custo-benefício em todos os produtos. E no ômega 3, o magnésio de malato também. Não lembro exatamente qual é o valor, mas é super, super em conta. Então, vale muito a pena. É uma marca muito boa mesmo.
Eliabe tá por aí? Tô aqui. Ah, tá. É que eu tô no telefone, pô. Ah, sim, eu consigo. Pronto. Escondido. E agora, boa. Me fixasse aí, pronto. Agora eu tô aqui. Meu computador tá ligando agora, meu. Aí, a Juliana comentou. Eu estou experimentando a cápsula, já não quero mais. A cápsula é grande, não é soft gel. Em pó, de fato, é muito melhor. Já experimentei a cápsula. Como é? Ela está falando que é melhor e que no final das contas ela sempre volta para o pó de fato. Que é isso, Ju? E já mandei aqui todos os nossos cupons com o link de acesso de cada site, que sempre perguntam. Tudo certinho aí. Já mandei no chat aí. Fiquei meia hora procurando o chat aqui no telefone, velho. Agora que eu achei. Boa pergunta também, Gabriele. Ela perguntou se tem diferença da verde para roxa. A roxa, ela não tem o selo Creapure, né? Que é tipo o que Ao garante. contrário. É o contrário. É a roxa que tem. A roxa tem e a verde não tem. Isso. É uma patente que é alemã, que garante a pureza e tudo mais. Assim, minha opinião é que antigamente fazia sentido isso. Porque antigamente a gente não tinha muito laudo, não tinha. Era tudo meio obscuro, sabe? Mas a Growth, que é uma empresa tão grande de procedência, que é o tempo todo testado, não acredito que você está pagando para garantir o selo de um produto que já é muito bom. Entendeu? Alguém, Exatamente. Você está pagando só a matéria-prima que é da Alemanha. Alemanha. alguém faz esse laudo para o Whey, o selo Creapure de Whey. Aí eu dou valor. Whey pure, né? Whey Pure. Eu vou patentear essa. Já pega a ideia e registra. Mas hoje em dia eu realmente recomendo sempre a verdinha ali da Growth, quando a gente vai falar da creatina da Growth, por questão de custo-benefício mesmo, porque por mais que tenha essa questão do todo o refino do laboratório alemão, da Creapure, como a Ana falou, antigamente fazia mais sentido porque a gente não tinha toda essa estrutura, tanto laudo, assim, era um pouco de a gente não tinha tanta informação, né? Mas agora a gente tem a Anvisa, tem toda a parte da Abenutri ali fazendo pesquisa todo ano, mostrando a pesquisa, a questão de pureza e etc. Então, dá para confiar tranquilamente ali na verdinha da Growth também, porque já tem toda a questão da Abenutri e da Anvisa aí fiscalizando. Pode ter certeza que é uma marca do tamanho da Growth, o que não tem é concorrente querendo uma brechinha, só uma brechinha, assim, para gente pegar a creatina e... Então, pode ter certeza que mesmo que ela não tenha o selo, ela é de confiança. Se eu não me engano, fizeram essa mutreta aí com a Soldier, não foi? Agora tem Foi. que dar uma rasteira lá. A da Soldier foi mais questão sanitária do que de pureza, realmente. Mas eu acredito que agora já tenha melhorado isso aí. Com certeza. Tem mais dúvidas? Eu acho que eu acabei descendo aqui, mas eu não sei se a gente está mais conversando mesmo ou se tem alguma dúvida específica. Eu perdi o chat quando eu caí, velho. No geral, era mais... Eu acho que são mais concordes. Eu estou subindo aqui, ó, calma. Você pergunta os sobre cupons. Calma, eu subi. porque eu caí. Se pergunta sobre o tema, pode mandar de novo que eu caí. Agora que eu vou ver. Amanda, tenho muito problema com relação à alimentação. Eu fico perdida. Eu voltei para onde eu estava. Fico perdida nas gramas, nas proteínas. A gente tem as medidas caseiras, tá? No aplicativo, que é tipo assim, 100 gramas de frango ou um filé médio. Realmente, quem puder, tá? Quem puder comprar uma balança e pesar, principalmente quem nunca teve contato com planejamento alimentar, vale a pena. Vale a pena. Porque você vai pegar pelo menos o olhômetro num primeiro momento. E depois, quando você já tiver uma noção, aí você desprende da balança. Mas pelo menos uma vez na vida é bom você ficar um tempinho pesando, só para você ter ideia das coisas. E aí, Amanda, isso vai te ajudar. Porém, as medidas caseiras que a gente tem no aplicativo também são ótimas. As unidades em si, que você consegue ter esse parâmetro. Tenho gordura na barriga, mas queria ganhar massa magra e perder essa gordura localizada. Você está no lugar certo, Amanda. Segue firme no seu planejamento. Venha para os encontros, treine, faça os carros que vai dar certo. Já deu certo.
Deixa eu responder Renata ali, que Renata ainda não recebeu. Aí só respondendo ela, o teu planejamento alimentar ele vai ser disponibilizado. Você vai acessar ele por um app chamado WebDiet, tá? Que é o software que a gente utiliza para disponibilizar. Mas assim que ele estiver pronto, a gente passa no seu WhatsApp, a gente tem o seu número lá do formulário, passa no seu WhatsApp avisando e manda uma mensagem com passo a passo para você acessar. Qualquer dúvida, qualquer problema para acesso, qualquer ajuda que você precisar, você me chama lá no WhatsApp, fala com a Ana, fala com a Eliabe na questão dos treinos, que aí a gente faz esses ajustes mais finos para você. O treino é por outro aplicativo, tá? É o MFit. Você precisa se assim que você faz a compra, você recebe uma mensagem, que é o formulário e o cadastro no aplicativo. Você precisa fazer o cadastro no aplicativo. Porque aí o que acontece? Quando a gente vai fazendo os envios, a gente vê que muitas meninas não fizeram cadastro no aplicativo. A gente tem que mandar mensagem para vocês se cadastrarem. A gente vai continuar enviando. Você volta para o final da lista quase. Enfim, aí a ideia é que você, quem não recebeu ainda, né? Preste atenção se já se cadastrou e se não se cadastrou, se cadastrar, tá? Boa. A Usa é mais perguntou se vai ter vídeo de bracing vácuo, ele vai disponibilizar. Já tem, só que vai disponibilizar. Aí ela perguntou sobre exemplo de cadeira extensora, ela perguntou sobre respiração, vou ler aqui. A inspiração nos exercícios é antes da força e a expiração volta. Por exemplo, a cadeira extensora. A inspiração é quando estende a perna, quando relaxa de volta ou quando solta o ar? Sempre que você vai fazer força, você solta o ar. Deu para entender? Sempre que você vai fazer força, você solta o ar. Força, de forma geral, é, na maioria das vezes, na concêntrica. Na maioria das vezes, na concêntrica. Tá? Então, exemplo, vou fazer um agachamento. Quando eu estou subindo, eu solto o ar. Na maioria das vezes, porque a gente faz a repetição do agachamento meio que em apneia a repetição inteira, né? O levantamento de terra também, porque são movimentos com muita carga. Mas, exemplo da extensora, que é com pouca carga, você tem um controle maior da respiração. Sempre que você faz força, sempre que você faz a concêntrica, você expira, você solta o ar. Faz força, solta o ar. Faz força. Mas você faz força soltando o ar. É simultâneo. Deu pra entender? Deu. Quanto aos treinos, no dia que eu não... A Helena perguntou. Quanto aos treinos, no dia que eu não puder ir, tenho que fazer o treino, boa pergunta, do dia da falta ou do dia mesmo? Exemplo, falta em segunda, que é perna, e na terça braço. Faço perna ou braço mesmo? Você quer a resposta que você não quer falta. Você quer a resposta que você quer ouvir ou a resposta que eu tenho para dar bom? O ideal é você seguir o raciocínio da linha cronológica do treino mesmo, tá? No caso, se ela faltou na segunda, a perna, na terça vai virar perna. Não, na terça, se ela faltou segunda perna, ela fez perna na segunda, ela faltou o treino de braço na terça e vai na quarta, é braço na quarta. Sim. Entendeu? Sim. E não, eu vou pular. Pra pular o treino, não é isso? E não, eu vou pular todo o meu treino de perna. Nunca vou na segunda-feira. Sempre segunda-feira é treino de perna, eu não vou. Vou treinar só braço. Aí a Érica disse, rapaz, em falar de treino, o dia anterior de coxa, meu Deus, eu tô na exaustão máxima, muito intenso. E olha que a Érica, ela é aluna anual, tá? Já tá com a gente há bastante tempo aí, já perdeu 16 quilos, aí já ganhou massa magra, treinava em casa, foi pra academia, agora já tá quase competindo. Ela tá virando corredora também, eu acho. Se não me engano, ela começou a correr. Gosto de fazer alguns ajustes no plano alimentar para que fique mais funcional e dentro da minha realidade diária. Perfeito, Luzi. É sempre o planejamento que se ajusta a você e não você que move céus e terras para fazer o planejamento acontecer. Por isso que é tão importante vocês respeitarem a fome de vocês. Lembra, estou com fome, antecipa. Não estou com fome, deixa um pouquinho mais para frente, não tem problema. Eu até vi uma pergunta que era assim, se eu estiver muito satisfeita, eu preciso comer? Não, se você estiver muito satisfeita, você respeita a sua fome e aí você vai acompanhando, porque presta atenção, é normal, tá? Que ao longo dessas próximas semanas, a tua fome, por exemplo, ela tende a aumentar. Conforme você for perdendo gordura, o seu corpo ele vai fazer modificações para te fazer, literalmente, comer mais e ele trabalha esse processo de perder gordura. Nós já sabendo disso, que
A tendência é que com o tempo, com o passar das semanas, conforme você for perdendo essa gordura, a tua fome ela vai aumentando, você vai se manter sempre saciada. Esse é um dos segredos de emagrecimento. Sempre saciada, tá? Então, respeite a sua fome até para você aprender e ir ajustando isso. Essa semana minha fome está maior. Por quê? Aumentei a intensidade do treino, vai sentir mais fome. Comecei a fazer mais cardio. Vocês perceberam? Cardio, ele aumenta a fome. Não dormiu direito. Muito cuidado com isso, porque às vezes a gente aumenta o cardio e super compensa na caloria da alimentação. Acontece muito isso. Então, tome cuidado com isso. Aí, Thaísa tá... Ela disse que depois que leu que era à vontade, leiam planejamento, façam uns potão de salada e bagaço. Me põe no grupo do Zap. Quando você recebe o planejamento, você já recebe um link para você entrar no grupo. Eu acredito que se você está nessa aula aqui, você já tem um link. Se você já está aqui, você já está lá. É verdade. Talvez seja o outro grupo. Presta atenção, o nosso grupo do Lipo Natural ainda não está fechado. Ele vai ser aberto. É só para vocês não se perderem as informações. Os juízes que a gente vai subir ainda, protocolos que a gente vai subir ainda, você não perder link de aula. Então, a gente vai abrir o grupo, só que até a gente abrir o grupo, a gente precisa que quem está chegando por aqui agora já esteja mais familiarizada. Cadê meu aplicativo do treino? Cadê a dieta? Cadê isso? Cadê aquilo? Você já tem que saber onde está tudo. O Henrique saiu com a no banheiro, já de volta. Certo. Pronto. Acredito que as outras mensagens, elas estão mais assim, meio que complementares, meio que concordando com o que a gente está falando. Dúvidas mesmo assim, eu acho que a gente já deu uma... Hoje foi legal, deu para falar muita coisa. Odin perguntou se no lanche da tarde não tem fruta, mas sinto vontade de comer uva, morango ou abacaxi. Assim, fruta não é algo que vai te engordar se você comer um pouquinho a mais, não, tá? Eu sou bem tranquila com relação a essa flexibilidade, assim, de legumes a mais, de proteína a mais. Ana, posso aumentar um pouquinho o meu frango do almoço? Frango, carne, aumente, tem problema nenhum, não. Se tá com fome, aumente um pouquinho. Só não exagera, por exemplo, vou aumentar muito o macarrão, porque aí já acaba sendo um carboidrato específico que já dá uma pesada. Mas, assim, proteína pode aumentar, fruta, lembra dos nossos 4M, morango, melão, mamão e melancia. Pode comer, que não vai engordar, tem baixa caloria, muita água. Então, exemplo, à tarde, posso comer um abacaxizinho? Pode. Posso comer morango? Morango, abacaxi, quiser colocar umas uvinhas ali, tranquilo, tá? Eu acho que isso é uma dúvida. É uma dúvida, já respondi, é uma dúvida retórica. A proteína, eu acho que ela não sei se é o único ou é o maior responsável por ter aquela questão da... Eu acho que eu sei lembrar o nome do termo. É termogênese induzida pelo alimento. É isso o termo? Yes. Hoje voltou, foi? Tu. Botei. Que eu acho que a proteína, ela é única não, mas ela tem um potencial de gerar uma certa termogênese maior do que a gordura, do que o carboidrato em relação aos outros macronutrientes, né? Em relação ao próprio gasto calórico para poder quebrar a proteína e digerir ela, não é isso? Isso, vai ser o maior de todos, no caso. No caso, o seu corpo gasta mais. Na própria digestão já gasta mais caloria. É um alimento que você gasta caloria comendo. Veja que coisa maravilhosa. É isso mesmo. Ele tem um parâmetro de, tipo, sei lá, de tantos por cento para carboidrato, tantos por cento para proteína, não tem não, essa régua não, né? Se tiver, não vou saber decorado agora. Posso pesquisar para ver se existe esse parâmetro. O que tem é que a quantidade de calorias que oferece cada grama de cada um, que é carboidrato e proteína seriam 4 e a gordura seriam 9. Mas ele quer, sabe o que ele quer? Ele quer comer assim, ó. Nossa, agora eu estou... Vou com rodízio de carne agora. Eu sou uma máquina de queimar calorias. Enquanto eu estou comendo essa pizza aqui, o carboidrato me fornece
X gramas de lei da atração. Indo pro rodízio de carne aqui, eu vou Você calcular. acredita que você está comendo é o que vai acontecer. Tipo, essa alimentação aqui me fornece tantos de queima de gordura. Fazer É um nada, cálculo né, rápido. Léo? Tô um Mas, assim, cálculo... existem alimentos que têm potencial termogênico. Não é uma coisa assim exorbitante, mas, por exemplo, o chá verde, ele tem um potencial termogênico. Pimenta tem potencial termogênico. Canela tem potencial termogênico. Gengibre tem potencial termogênico. Agora, se juntar tudo, no máximo vai dar 120 calorias por dia, assim. Entendi. Mas é legal a inserção, por conta dos outros benefícios e da própria facilitação da digestão. Entendeu? Faz sentido. Legal. Fechou, gente? Fechamos. Aqui, eu estou no escritório aqui, quando dá 10 horas, o rapaz já fica aqui na frente, ó, esperando para a gente fechar. Mas acredito que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas, bem estruturado. Semana que vem, vamos fazer a nossa aula sobre desbiose, saúde intestinal. E se vocês tiverem, e o Bracing também vai entrar, né? Então, vai ser o Bracing, saúde intestinal, revisão de metas, vamos dar revisão de metas e uma aula sobre desparasitação, tá? Eu sei que essa aula vocês estão pedindo muito, como é que faz, o que a gente vai fazer, tarará. Então, eu estou preparando com muito carinho e atenção para a gente trazer exclusivo para esse desafio. É o primeiro desafio que a gente vai trazer esse módulo, inclusive, que vai sair também um material para vocês. Fechou? Ó, dúvidas, mandem no suporte, estamos lá todos os dias. Eu, o Henrique, Eliabe, Ercília também, que está aqui na live, mas ela não está aqui no vídeo, mas ela faz parte da nossa equipe também. Eu não sei se Pedro está aqui nessa live também, que é um novo componente da nossa equipe, que a gente depois vai trazer aqui para vocês conhecerem também. E aí, é isso. Vocês têm mais alguma coisa? Cadê Ercília para dar um oi? Mostra o timbre. Ercília está por aí ainda? Mostra o timbre da sua voz. Ela está aí, ó. Fala aí. Tira o microfone, João. Estou aqui até agora. Cadê? Boa noite. Pô, tá falando baixo? Tô um pouquinho rouca. Boa noite, meninas. Boa noite. Precisando de ajuda aí, podem me chamar, viu? Que eu tô aqui para auxiliar vocês. A melhor que tá tendo. Ela entrou no desafio. Ela entrou no primeiro desafio. Eu lembro do dia que ela falou comigo no WhatsApp. Ela mandou uma mensagem assim: eu quero emagrecer, ganhar massa, não sei o quê, uma coisa assim. E eu vi você falando esse desafio. Eu quero entrar e aí vai ser bom. Aí eu respondi: não entra e tal, não sei o quê. E aí ela entrou. Sempre foi muito participativa, assim como vocês estão aqui hoje, sempre muito participativa, sendo que ela foi uma pessoa que, desde que ela entrou, ela começou a ajudar muito nos desafios, começou a ajudar muito todo mundo, motivar. E aí, hoje, ela trabalha com a gente, né, faz parte da nossa equipe, está no suporte. Então, muitos de vocês conversam com ela todos os dias. E aí, isso daqui, então, a gente... então, esse dia também está sempre conosco, nos ajudando muito. Muitas vezes vai dormir 11 horas da noite, domingo no WhatsApp, tudo isso para realmente dar toda essa base, esse suporte para vocês. Mas era uma pessoa que, assim como vocês, passou por todas as etapas. Então, ela tem shapeada, então é capacitada para isso. Participou do desafio também. Ela pode ter mais de... Quanto tempo você está, Cecília? Eu vou fazer 2 anos, vai fazer 2 anos. Eu já acompanhava, né, a Ana pelo Instagram, já pegava as dicas dela pelo Instagram, e aí foi quando eu entrei no link e resolvi entrar para o desafio, e aí tô aí, comecei como paciente, né, e agora fui promovida a funcionária. Ela fala que a única coisa ruim é porque ela ganhava vários desafios, né, porque... Ela ganhava as premiações, ganhava look, ganhava creatina, whey,
que mais você ganhava, Cecília? Pré-treino. Ganhei roupa de academia, ganhei muita coisa, Aí muita ganhava coisa. um monte de coisa. Aí todo desafio, ela, eu vou participar desse. Eu participar desse aí, pá, Cecília, top 1, e ninguém aguentava mais. Já achavam que era combinado, entendeu? Só que não era. Realmente, a cada desafio, ela se superava. E a participação... Eu sou competitiva, né? Então, quando tinha, vai ter premiação, eu vou ganhar, essa vai ser minha. Aí eu ficava lá lutando e ganhava aí os desafios. A gente vai ter que fazer um desafio agora da equipe, porque eu quero ganhar de novo o desafio. É, Quer ganhar da gente agora também, meu Deus do céu. Vai sobrar ninguém para contar a história. É isso, galera. prazer enorme estar com todos vocês aqui. Mais uma semana, tá? Semana que vem... Ó, elas estão pedindo teu Instagram, Cecília. Bota no chat aí. Vou colocar aqui agora. O @Sila... Sila Carla. Deixa eu botar aqui, vou escrever. Colocar aí pra gente. Já achei. Menino, tô muito chique dando meu Instagram. Olha. Tá vendo? Celebridade. É, celebridade. Olha a sua responsabilidade agora. Viu? É verdade, aumentou. Mas ela é uma boa influência. Ela é a real influência, entendeu? Isso é influência. A influência real é essa, entendeu? Ela me inspirou. Hoje eu não ia treinar perna. Ela mandou mensagem pra mim: meu irmão, eu tô aqui doidão na academia. O que é que eu tenho pra fazer? Aí eu, meu irmão, nem eu quero treinar na academia, nem eu quero treinar hoje. Aí ela vai te embora. Eu, tá bom, tô indo. Hoje eu vou. Eu mandei a mensagem pra ele desse jeito: hoje eu tô comendo até os ferros da academia. Eu tô virada hoje. Eu aqui derretendo no meu irmão, eu quero treinar hoje não, velho. A Luana perguntou qual é o desafio que tá rolando. Ó, todo desafio a gente premia as 3 shapeadas que mais se destacam. E aí leva para casa look de treino, creatina, body sec, ganha um anual também. Ganhou ômega 3, magnésio, ganhou Magnésio, ganha muita coisa. coqueteleira. A gente premia as 3 shapeadas que mais se destacam. E os critérios são participação, interação. Isso aqui que vocês estão fazendo. Está presente nas aulas, nos encontros e a recomposição corporal. Então, não ganha quem perde mais peso na balança, porque eu acho isso um desafio desse jeito totalmente meio que anti-humano, sabe? Você fazer quem perde mais peso. Não é algo sustentável. É sobre recomposição, por isso que eu estou falando, façam as fotos e enviem no e-mail, porque daqui a 30 dias, quando completa 30 dias, em média, né, que a gente vai fazer a data certinha, vai divulgar aqui para vocês quando é que vai ser, a gente premia em live, tá? Aí eu faço as fotos e a gente faz de acordo com a composição de evolução pessoal. Então, você não compete com outra pessoa. É o seu resultado contra você mesma. Deu para entender? É tipo, eu pego as suas fotos do antes, as suas fotos depois, aí todas que mandaram, no final, a gente avalia e a composição de cada uma. Então, o que é avaliado é mais a composição com recomposição, que é a perda de gordura com massa magra junto, inchaço, do que rastreamento de peso perdido. Show. Fechou, divas? E divas. Então é isso. Semana que vem estejam novamente aqui, que vai ser muito legal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, se tiverem, manda um suporte que estaremos por lá. Uma semana maravilhosa para a gente. E fiquem de olho no nosso grupo, que em breve abriremos ele. A gente está mais presente no dia a dia, com dicas, trocas, sugestões, receitas. Quero ver todos vocês fazendo vácuo. Hoje fazendo vácuo e colocando os pratos para a gente avaliar. Nos treinos. Para quem não tirou as fotos ainda, eu acho que a gente coloca no grupo lá de novo. O e-mail e a posição das fotos. Perguntando. A gente joga no grupo lá. Fechou? Então é isso. Boa noite para todas. Bom descanso. E até amanhã já no grupo. Segunda-feira tem mais. Simbora. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau, boa noite.